E é o que eu falo pro meu filho, eu falo, cara, eu não ganho muito, não tive grandes ambições, mas você ter o prazer de trabalhar com o que você gosta é um ativo para poucas pessoas no mundo. E me facilitou, quando me contrataram para esse segmento e eu optei por entrar no mercado de meio de pagamento mesmo não gostando das exatas, foi justamente que eu falei, cara, isso vai parar em pé. Então eu resolvi me tornar um lobista. Eu gosto do nome, sou formado em relações públicas, tenho o entendimento das coisas, tenho os técnicos do meu lado, e aí vou cobrar por isso. Conveniente ele me ter ali na empresa, como próprio relações públicas, entendeu? Que essa é a função das relações públicas, é a interface entre o jurídico e o dono da empresa, e o comercial. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Castro, fundador do Fintech Center e apresentador do Fintech Makers Podcast. Aqui a gente conta as histórias dos fundadores, empreendedores e pessoas que fizeram a diferença no ecossistema como um todo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Phil Mindlin. Ele é especialista em abrir portas através do seu network orgânico extremamente rico. Foi meu sócio, tive a honra de ser sócio dele na BestPay e é reconhecido por transformar relacionamentos em negócios reais. E hoje vamos falar sobre ele, como ele usa, né, essa rede de contatos e tem essa criatividade de impulsionar negócio e criar conexões de valor. Phil, muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Para mim é eu te conheço a sua história e graças a Deus faço pouco da parte dela, da sua trajetória. Queria fazer mais, inclusive, tá? Fica no teu radar aí. Conta pra gente, Phil, quem é o Phil, sua trajetória pessoal lá do começo, sua formação, como é que você veio parar aqui hoje, mas depois a gente conta sobre fintech, mas quem é o Phil? Se quiser falar da sua família também, da sua religião, acho que é muito importante, eu aproveitei e conheci bastante isso. Quem é você? Eu vou te guiando aqui, a gente vai bater um papo, mas quem é o Phil? Sem problema. Difícil alguém conseguir me guiar, né? Mas eu peço ajuda, né? Sempre, né? O TDAH fala alto, ainda mais que eu sou raiz, não utilizo nenhum medicamento, então a gente vai na o Gabriel já botou um botão de choque ali, toda vez que ele dispersar bastante, eu vou apertar o botão, você vai tomar um choque aí. Legal. Vou tomar um chute por debaixo da mesa que eu já tomei. Mas legal, Fernando. Inicialmente, para mim é uma honra, um prazer. Nós aí tivemos uma relação muito próxima, né? Já viajamos juntos, já trabalhamos juntos, já choramos juntos, já ganhamos muito dinheiro, já perdemos dinheiro, e o bom é que a amizade ficou e prevaleceu, e eu tenho aí alguns insights, inclusive, que eu levo até hoje para minha vida, que você disse, depois de um desgosto profissional que nós tivemos, você falou, como assim você não ganhou nada? Você teve uma escola, e realmente isso eu levo para minha vida, porque é um ativo muito importante, né? Eu guardo aquilo que é bom, né? Aquilo que fica, e já que você tocou em religião, é um momento muito especial estar aqui hoje, porque eu sou judeu, né? E estou num feriado judaico, num período muito importante, que é o dia do julgamento, né? Que para os judeus, há 10 dias atrás, teve o Ano Novo, né? Rosh Hashanah, que significa a cabeça do ano, né? Que é quando Deus se abre para nós podermos ter um contato mais próximo e poder nos arrepender, né? Que é a famosa Teshuvah, nos arrependermos dos nossos erros cometidos e também fazer reflexões, voltar para a família. E passado esses 10 dias, o Yom Kippur, que é o dia do perdão, é quando Deus está selando e sacramentando o que vai acontecer na vida do homem no próximo ano, né? Então, quem vai viver, quem vai morrer, quem vai nascer, quem vai enriquecer, quem vai empobrecer, quer dizer, está tudo sendo nesse momento sacramentado, né? E é um período que a gente não poderia estar trabalhando, enfim, voltado para a família, e eu acabei que eu tinha esse compromisso com você, e estou em paz com Deus, entendendo que eu não estou aqui trabalhando em si, podendo, né, eu tinha uma questão moral de um compromisso que a gente já tinha assumido, que eu não teria como desmarcar, mas senti muito à vontade, porque a gente também sempre teve nas nossas conversas a questão da religiosidade, né? Você, como um cara cristão, devoto e seguidor, também tem isso como um insight de quando nós nos conhecemos aí nos anos 2014, 2015. Foi muito importante você falar para mim que você via da igreja. Então, para mim, uma pessoa que é temente a Deus, ela de certa forma traz alguns, não que seja uma garantia, infelizmente, mas traz aí, de certa forma,
uma empatia e talvez também uma certa... Eu acho importante para qualquer relação, tanto conjugal, societária, que as pessoas sejam tementes a Deus, porque você já entende que a pessoa tem ali uma moral, né, que tem aí, de certa forma, independente de qual seja a religião, a gente sabe que todas elas vêm do mesmo homem lá de cima, então que isso para mim, pelo menos nas relações, inclusive comerciais, elas são muito importantes. Tanto é que eu não me tornei um milionário justamente por não fazer as coisas erradas, porque imagino que o homem lá de cima está nos olhando e nos julgando e muitas vezes nos testando, né? A religião judaica fala muito disso, né? Que vem lá o anjo do mal muitas vezes e fica ali buzinando na tua orelha para você cair em tentações e a gente está ali sendo testado, né? Mas voltando aqui para o nosso core, já fica aí esse breve overview aí desse prazer, dessa honra de estar aqui com Muito você obrigado, neste cara. dia. Muito obrigado. Acho que foi, de fato, para mim, você foi um sócio muito diferente, assim, não tinha essa relação comercial entre a gente, uma outra extra comercial, então por isso até que eu acho que isso aqui é um bate-papo muito aberto e não só negócio e tudo mais, a gente vai dar uma viajada além das fintechs aí. Eu acho que o dinheiro é uma consequência, né? E lá do começo, conta aí, quem é o Fio, formação, o que estudou, qual era... Você hoje é um cara que é conhecido pelo relacionamento, né, Tio? Mas sempre foi assim, ou sei lá, você se formou em moda, e você se formou em psicologia e depois foi navegando para outro setor? Cara, eu falo que assim, eu tive uma infância muito feliz, de pais separados, sem problema nenhum, sem traumas com isso, e pais e famílias bem, apesar de uma família judaica, não eram praticantes, né? E casas de pais separados nos anos 70, 80, né, não era uma coisa muito normal. Então eu sempre fiquei ali às margens, diferente do trivial das famílias dorianas que existiam ali. Eu acabei que fiquei mais na mão dos empregados e os meus pais me mandaram muito para acampamentos naquela época. Eu não tive aquela questão familiar de viajar junto, né? Ou viajava com minha mãe, ou viajava com meu pai, ou ficava com empregada, que nessa época era um papel muito importante, né? Os empregados dormiam em casa, então eles eram como familiares, né? E aí acabava que minhas férias, né, eu acabava indo para acampamento. E mudei muito de bairro. Então, assim, questão de pais separados, então morei na Granja Viana, morei no Itaim, morei em Moema, morei na Granja Julieta, morei na Saúde. Então, isso, sem querer, me trouxe um network dos prédios que eu morava e, subsequentemente, mudei muito de escola. Então, fiz muitos amigos, diferente de quem fica a vida inteira. Eu acho super legal quem fica a vida inteira na escola. Mas você cria uma bolha. Eu sempre notei isso. Que a diferença dos meus amigos que viveram sempre na bolha, você tem uma proteção, você tem ali várias qualidades. Mas você perde na amplitude do seu network. E eu, graças a essas... Eu tinha um pouco de mágoa da minha mãe e dos meus pais por não terem férias familiares, mas, ao mesmo tempo, com a constelação, eu aprendi a transformar a dor em motor e, né, pô, tua mãe e teu pai te deram o que eles podiam. Então, pô, eu fui pro Paiol Grande, fui pro NR, fui pro CISV, Children's International Summer Village, fui para Marrané, fui para acampamento de escola. Então, assim, de certa forma, isso me trouxe uma amplitude de amizades muito vasta. Isso com pessoas de outros países, de outros estados, né, numa época que não existia internet, então naquele tempo eu já tinha um network que aonde eu ia encontrava com alguém. Isso era muito legal. E eu aprendi a cuidar desse network, desses amigos. Aí comecei a fazer as festinhas. E aí, por que deu certo as festas? Porque eu já tinha muito contato. Então, quando eu fazia uma festa, eu enchia a minha festinha com 12, 13 anos de idade, porque eu trazia pessoas diferentes. Trazendo essas pessoas diferentes, classes econômicas e religiões, que é o que meu filho hoje faz. E eu acho super bacana, porque ele está sendo ele está reproduzindo o que eu fiz na minha adolescência, na minha infância, foi justamente isso. O meu network veio advindo dos acampamentos das escolas e dos bairros pelos meus pais serem separados. Então era clube, então o network, de certa forma, já se formou nessa fase da vida. E provavelmente a turminha que frequentava as tuas festas gostava muito por isso, né? Fala, pô, vou na festa do Fio porque para sair da bolha aqui, conhecer gente nova, procurar uma galera diferente, que é um pouco do que eu não tinha essa noção na época, tá?
Isso aí a gente vai notando isso hoje, mas naquela época era natural para mim. Então fazia uma festa, misturava uma galera e todo mundo sabia que a festa ia ser boa, enfim, né? Mas eu nunca gostei de estudar, nunca fui um bom aluno, não existia essa questão, ter um TDAH agressivo, enfim, mas ninguém entendia, era na base da porrada, do castigo, da suspensão, enfim, graças a Deus nunca fui expulso de escola nenhuma, mas percebi que eu tinha ali, o meu padrasto era na época advogado, e ele falava, eu tinha 14, 15 anos, ele falava, você tem poder de argumentação, eu não sabia muito bem o que era aquilo, mas eu tinha uma boa interlocução com os professores, com os diretores, enfim, então eu acabava que conquistava as pessoas, não pelos bens, pelas posses ou por uma questão física, era mais por ser quem eu era, na questão da espontaneidade, né? Então fui sendo conduzido para esse universo e sem querer, eu já não tendo grandes pressões familiares de estudo, eu era livre, eu era um cara que, tipo, quando eu ia fazer a cola para passar de ano, eu escrevia, e quando eu escrevia a cola eu estava estudando, aí eu conseguia estudar e não usava a cola, então eu entendia que eu tinha essa facilidade. E aí, sem querer, né, a vida é muito louca, né, eu fui ficando com dificuldades visuais, de óculos, e fui sentando cada vez mais na frente. Quando eu fui saindo da turma do fundão obrigatoriamente, eu estava sentando na frente. Sentando na frente, você obrigatoriamente aprende. Então eu tive a sorte de conseguir me formar em relações públicas, né? Fiz Casper Libero, fiz a MD Morumbi, acabei fazendo cursos de extensão nos anos 90 nos Estados Unidos, em San Diego, né? O CSD. Enfim, eu quis, por uma questão de pressão familiar do sobrenome que eu carrego, da época dos meus parentes, bibliógrafos, empresários, eu não queria ser um motivo de vergonha. Então, eu nunca pensei em não me formar. Então, como é que foi a minha formação? Eu fui parar no ângulo, cursinho, sentei a bunda ali sem saber o que eu ia fazer, aí um amigo meu sentou e falou, filho, por que você não faz relações públicas? Aí eu falei, já pegando um gancho na sua próxima pergunta. Aí eu falei, pô, que legal, eu curtia a história de relações internacionais, mas eu achava que não ia ter competência para estudar, né, me dedicar. E, coincidentemente, eu tive a felicidade de ser um RP na noite, eu comecei com 12 anos, 1988, no Tamatete, e fui para o US Beef Rock, para o Pendal, fui para várias baladas, e eu já tinha ali o Jorge Preto, que foi o cara que criou no mercado do entretenimento noturno o RP, a figura do RP, relações públicas. Só que com relações públicas, naquela idade, ele entregava panfleto e flyer das baladas, você botava seu nomezinho ali, ia na escola, dava os convites, porque aí no final da balada, quem tinha mais convite entregue, ganhava um dinheirinho, não pagava para entrar, enfim, tinha as vantagens de ser um RP da noite. Só que eu fui crescendo dos 2 até os 17 anos de idade como RP de balada. Eu era um cara sempre eu tinha sempre muita visibilidade no mercado noturno já, num período diferente de hoje, que existiam as matinês, e as matinês elas eram importantes, boate, de clube, e aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu já era um RP de noite e, de repente, na época que eu terminei a escola e fiz o cursinho, o que eu vou fazer da vida? Esse amigo meu falou, filho, faz relações públicas. Eu falei, cacete, olha que interessante. Desculpa o palavrão. Eu quero ser o primeiro RP formado em RP. Por quê? O que aconteceu? Durante um período, quem falava que era RP era meio que mal visto, como um bom vivão, um vagabundo, ou numa época que se confundia as famosas fichas rosas, né? As moças dos bons costumes, elas eram RPs. Então eu tinha um pouco de medo de ser um pouco pejorativo, um pouco desclassificatório você ser chamado de RP. Eu falei, então tá bom, então vou me formar em relações públicas. E eu acho que me tornei, na época, o primeiro relações públicas formado em relações públicas. E eu acredito que você fazia muito bem, assim, e muito intenso, né? Por mais que você fale que você não gosta de estudar, ou que você não tem. Eu sempre reparei muito bem no começo do nosso relacionamento, eu não te conhecia, mas a gente ia em reuniões, geralmente você marcava reuniões, ou em evento, ou em restaurante e tudo mais, e aí, sei lá, ambiente. Você sabia muito bem conduzir a reunião, né? Sei lá, você falava desde a história do prato que a gente estava comendo ali, do restaurante, ou falava do tema ali, né? Por mais que você diga que
não se preparou, não gosta de estudar. Eu via que você entrava numa reunião muito bem estudado, você procurava saber da história do cara, do interlocutor ali que a gente está falando, da oportunidade como um todo, desde o restaurante. Você não bebia, mas, sei lá, pegava uma garrafa de vinho, você falava, pô, você conhecia do tema ali, né? Então, acho que, de fato, você deu acho que um plus ali no RP de balada. Eu conheço alguns ali, né? Acho que através de você, mas eu sempre vi que você era um pouco mais diferenciado, gourmetizado. Você era um RP gourmet ali. Eu aprendi nos anos 2000, eu trabalhei numa empresa que chamava Noite ao Vivo, eu tinha um parceiro comercial que falava, Fio, antes de você ir para um cliente, é sempre importante você estudar quem é o cliente. E eu lembro dele entrando no site da empresa, se preparar para a coisa. Eu, obviamente, sem querer, não era uma coisa pensada, nunca tive esse formato, mas eu sempre gostei de marcar reuniões nos ambientes que eu me sentisse mais confortável. Então, talvez esse é o domínio, que não deve ser diferente do seu, quando a gente ia, de repente, nas reuniões de tecnologia, de equipamento, que eu me sentia um cara totalmente peixe fora d'água, porque você dominava a máquina, o XPTO do cateto, da hipotenusa, e, de repente, né, é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas basicamente é isso. Então a minha vida ela foi sendo conduzida de uma forma extremamente prazerosa. Eu tenho esse privilégio e é o que eu falo pro meu filho. Eu falo, cara, eu não ganho muito, não tive grandes ambições, mas você ter o prazer de trabalhar com o que você gosta é um ativo para poucas pessoas no mundo. Poder se sustentar, poder criar uma família, poder ter ética, quer dizer, eu nunca precisei pegar um centavo de ninguém, nunca precisei ser maquiavélico, eu nunca constituí dívida, mas vivo de uma forma minimalista, aprendi, porque quanto mais que as pessoas têm, mais trabalho elas têm, mais devoção de tempo elas têm que ter, mas ensinei meu filho a falar, cara, se você puder ter o privilégio de trabalhar com o que você gosta é um dos principais ativos. E aí, subsequentemente, você acaba fazendo com prazer e também cuidando da sua galinha dos ovos de ouro, porque você sabe que se você mijar ali fora do pinico, que foi uma grande preocupação nossa, você fica rotulado na praça, né? E aí E eu não quero ter esse desconforto, enfim, né? Essa perda de liberdade. Desculpa. Eu te conheci já nas fintechs, né? No mundo das fintechs. Mas antes do mundo da fintech, você chegou a ter alguma experiência? Qual foi o ramo que você trabalhou? Sempre foi em balada, evento? Sim. Sempre foi em estruturação muito baseada no teu network? Ou você chegou a trabalhar no mundo corporativo, big tech, grandes corporações? Esse tipo? Eu acho que muito pouco, né? Porque assim, hoje eu me considero ali um coringa, né? Eu sempre me via com aquela figura do conselheiro ao lado do faraó, né? Quer dizer, o judeu ali que traz as soluções. Mas isso é muito devido ao próprio TDAH, né? Porque o TDAH, os estudos falam, ele cria bloqueios para aquilo que tem dificuldades e não gosta, mas aquilo que gosta faz com muita assertividade, né? Muito domínio. Então eu aprendi a me equilibrar em cima disso. Então, eu trabalhando na noite, eu já estava trabalhando imerso no mercado de entretenimento, conhecendo os bastidores de casa noturna, shows, bares, restaurantes. Então, foi uma questão natural eu ser convidado para ser sócio, né, de bares e restaurantes. Tive alguns, tenho grandes traumas desse mercado, grandes traumas, porque no Brasil empreender é muito difícil e não é só no seu segmento, é em todos. Em todos, né? Eu acho que o Brasil é movido pelos empreendedores. E empreender é muito difícil, seja em qualquer área, e assim, é muito mal interpretado, dependendo. Muito. Eu acho que a pessoa é um masoquista ou tem paixão mesmo pelo que faz, porque eu lembro, eu tinha 12 anos de idade, eu sou muito categórico nas idades, quando meu pai falou, se você for ter um restaurante, você se torna escravo. E é um fato. Você tem que nascer para aquilo, você tem que botar a barriga no balcão, você tem que ver os alimentos, você tem que contratar gente, você tem que lidar com a infidelidade, muitas vezes, né? Porque essa turma que você dá um treinamento, isso é válido para qualquer. De repente está montando sua própria casa, não que ele não possa, mas assim, é muito complexo. E aí você tem taxas tributárias, que foi que levou a nossa sociedade, né? Se eu olhar nos primórdios, taxas tributárias violentas, né? Você tem ali muitos impostos e, de certa forma, o pouco dinheiro que você consegue muitas vezes fazer, você tem que guardar, porque vira e mexe tem uma fiscalização. Então, quer dizer, você não tem
muitas vezes a família joga contra, a sociedade joga contra e você tem o governo te jogando contra também, cara. Então você tem que ser um cara que queira sofrer muito. E hoje em dia, o Empório de Negócio, que a gente vai chegar a conversar, ele é um sanador de dores do mercado, porque o cara tá ali, gastrite, noite sem dormir, e tem sensibilidade do ser humano que muitas vezes acha que quando ele chega num restaurante ou numa festa, a festa foi feita a toques de uma varinha de condão, e não, é muito trabalho. Então, assim, eu conheço bem as dores do mercado. Vamos lá. Como é que foi teu contato com o ramo de fintech, né? Você formou, estudou, fez o teu... Vou chegar lá e vou ser bem objetivo. Então, quando eu parti para o mercado corporativo, sendo sócio, eu não tive grandes experiências, né, porque eu queria ser mais livre, mas aprendi muito. E aí o que acontece? O network advindo da infância, da adolescência, do entretenimento e do ramo de bar e gastronomia, que eu tive Dali Bar e Arte, que foi uma casa de 2002 a 2005 no Itaim, que era uma casa surrealista, fui sócio de japonês como Zoso, quis ser dono de muitas coisas, mas percebi que aquilo me prendia, porque eu queria cuidar das casas dos outros, muitas vezes. E aí, de repente, em 2000 acho que eu trabalhei 20 anos consecutivos em Campos do Jordão, fui acho que o promotor mais antigo, que mais tempo ficou na cidade, e acho que em São Paulo também, porque eu estou de 88 até hoje e não conheço ninguém que tenha sobrevivido, que já não tenha desistido. Eu, obviamente, que na parte da paternidade, eu saí bastante da noite, depois relacionamentos fizeram com que eu saísse, o mercado deu também uma boa mudada, graças à tecnologia, então a gente ficou um pouco desempregado aí. Mas eu estava em Campos do Jordão fazendo uma temporada, me liga um amigo meu e falou, Fio, vim trabalhar numa startup. E eu, ingenuamente, acho que também não só eu, mas quase ninguém sabia o que significava esse nome. Em 2012, o Fabiano Fasolari, amigo meu, me convidou para trabalhar lá nessa startup. Ah, Fio, então vem para São Paulo que eu vou te apresentar. Então foi a primeira vez que eu tive a cena de me dirigir a um escritório na Avenida Paulista, com jovens trabalhando, diurnamente, para mim seria uma dificuldade. Mas quando eu sentei com o decisor, que era um gringo, eu ia trabalhar no Gourmet, que era um site de reservas de restaurantes AAA, em 2012 isso. Era uma ferramenta que ela veio para, acho que, melhorar as más experiências da compra coletiva. Quando veio o Peixe Urbano, veio essas plataformas que no Brasil não deram certo, porque o brasileiro, como você mesmo sabe, não está acostumado com cuponagem, essas coisas. Era uma plataforma que ia fazer reserva nos horários deficitários do restaurante. E eu olhei aquilo e falei, puta, essa era uma dor que, durante esses anos que eu já estava no mercado, era a maior dor do empreendedor, era encher a casa mais cedo ou depois do horário de pico, né? Uma proposta onde ele não tinha cliente, né? Não era para concorrer com o cliente bom dele, do cliente que já ia, era para ocupar o espaço vazio para a brigada não ficar de braço cruzado. Exatamente, era uma proposta de também manter a casa cheia mais tempo, rodar estoque. Então, de repente, eu me vi ali com salário, né, executivo, expliquei as minhas dores, o cara falou, fica tranquilo, vou te colocar um técnico com você, que vai, que vem, que vem, que vai. Então foi muito legal, só que depois de um ano de um trabalho muito bem feito no mercado, eles acabaram engavetando o projeto. Aí eu entendi o mercado de fintech e de anjos, essas palavras, né? Que de certa forma é grana ali, não tem o romântico, o apego, não, vamos criar umas ideias, vamos colocar no mercado e se der certo, ok, se não engaveta o projeto e toca o pau. Eu fico ali, mas como assim? Eu tinha aquela visão ainda meia antiga, que imagina, a gente não solta, né? Não vamos fazer não. Os caras, não, filho, o negócio é muito legal, mas por quê? O restaurante que a gente atacava era os AAA. AAA no Brasil não dá desconto. O cara pode estar amarrado em dívida por uma questão de ego, eles não têm a cultura da cuponagem. Então, o negócio se encerrou. Mas foi uma escola. Foi porque provavelmente te inseriu num ecossistema novo, total, gente nova, linguagem nova, total, segurança também, aquilo que você falou, né? Porra, você tinha um salário fixo ali, tinha comissão, coisa que lá
você não tinha antes, então de repente abriu uma visão nova aí de oportunidade de mercado. Porque de repente eu entrei num mercado corporativo, numa sala, no escritório, sei lá, de 500 metros quadrados na Paulista, cadeira, equipamento, e de repente os caras falam, não, vamos fechar, vamos acertar tuas contas. Eu olhava aquilo e falei, isso aqui deixa desistir da noite pro dia. É muito agressivo, muito insensível esse mercado nessa questão. Né? E de lá você foi pro Grubster, é isso? Então, eu acabei pulando aí por esse overview que a gente está dando, muito interessante, porque é muito assunto. Quando eu falo 2012, que foi um marco na minha vida, foi quando eu entendi que meu filho, na época, era pequeno e eu precisava de um emprego diurno. Eu estava no Manga Rosa Pachá, e eu queria estar mais do lado do meu filho. Meu primeiro emprego corporativo antes do Gourmet, que foi a primeira startup que eu trabalhei, eu fui trabalhar numa agência de mídia indoor, que chamava New Edge. New Edge é uma história muito interessante. O Michel Eberhard, que é um grande amigo meu, da Colônia, inclusive, ele tinha uma filial da New Edge no Brasil, que era uma agência de mídia indoor espanhola. E qual que era o nosso papel? Ele falou, filho, eu preciso de um RP. Foi a primeira vez que alguém me contratou pelo meu currículo. Eu preciso de alguém que visite os bares e os restaurantes e veja os nossos clientes e os trabalhos que estão sendo executados pela nossa empresa, que era justamente mídia indoor. Era jogo americano, bolacha de chopp e aquela propaganda no mictório. Porque nós fomos felizes nesse período, porque o Kassab, ele instituiu a cidade limpa. Então, tudo que era outdoor acabou. E a gente tinha verba das indústrias para fazer mídia dentro dos estabelecimentos. Então eu ligava para os meus amigos e conhecidos do mercado de bares e restaurantes, que eu já não tinha muito, eu tinha mais de balada, mas tinha alguns, e falava, eu posso te visitar para te entregar um material, fazer uma propaganda no seu mictório e vou te pagar por isso? Aí a gente volta lá atrás da dor do dono de restaurante. Era a primeira vez que eu tinha um produto que eu ligava para o cara para dar um carinho nele. Então eu fui muito bem recebido. Já era um cara legal, descolado, estou dando dinheiro ainda para você, entendeu? Então, assim, o meu papel qualquer era ser um cara que visitava os estabelecimentos e dava dinheiro para o cara e ainda sanava uma dorzinha dele. Aí você formou provavelmente uma carteira muito grande, expandiu mais seu network, sempre com essa visão positiva de levar solução para o pessoal, levar produto qualificado, você já sabia o que ele tinha para oferecer. E fintech? Então, e aí partindo da New Edge, que migrou para o segmento do Gourmet, que depois eu fui trabalhar no Grubster, que de certa forma o Grubster foi ele quebrou paradigmas, porque o Gourmet... Eu usei muito Grubster. O Grubster ele era fenomenal, porque enquanto o Gourmet vinha numa pegada de AAA, os sócios do Grubster falaram, o que não deu certo no Gourmet? Eu falei, eles não aceitavam AAA. Eu falei, que estranho, porque você vai numa pizzaria hoje boa, num bom restaurante, com a sua família, você deixa 500, 600 reais, é uma experiência cara, sem falar nas bebidas. Então o pessoal do Gourmet falou assim, cara, a gente aceita qualquer restaurante, não precisa ser AAA, contanto que o ticket médio seja relevante. E aí a gente explodiu. Então aí o meu network de entretenimento se somou contra o network de gastronomia. Então me tornei uma potência em ter os dois. Entendeu? Então assim, as empresas começaram a me contratar para ser um representante comercial de abrir portas. Por quê? Aí eu faço um adendo. Onde está o meu principal ativo? Eu tenho contato com decisores que são semideuses. E quando eu digo semideuses, é o cara que é dono de restaurante, dono de boate. Ou ele está dormindo, ou ele está muito louco, ou o cara está com a mão no tacho ali mexendo, então ele não tem tempo. E eu era o cara que conseguia ter um celular dele e conseguia marcar uma reunião e conseguia colocar o produto dentro de casa. Então, quer dizer, você tem que ter os caminhos das pedras que eu já tinha formado lá atrás, porque eu recebi esses caras nas minhas festas, criei uma relação, sou amigo deles, vi eles crescerem. Então, se o produto meu ia ser bom ou ruim, pelo menos a reunião eu tinha. E, obviamente, com uma visão judaica empresarial, eu não vou vender aquilo que eu não consumiria. Então, eu sempre tive a sorte de dar bons produtos. E como isso se tornou fintech, foi justamente aí que eu vim te conhecer, que a gente deixa já para trás esse passado mais romântico. Foi quando eu estando na New Edge, Media Indoor, eu já estando com uma plataforma como o Grubster, que facilitava a vida do cara. Então você imagina que eu já levava para o restaurante, para o parceiro, eu levava já uma otimização de espaço e também levava dinheirinho da mídia. Eu tinha essas duas e de repente eu fui convidado do nada, né? Óbvio que não existe nada, na noite, eu lembro até hoje, eu estava no Clube A, numa boate,
por empresários da época, que você conhece, mas, enfim. Vem trabalhar com meios de pagamento, fio. Eu falei, que porra é essa? Adquirência. Eu falei, não faço ideia. Eu falei, eu já estou empregado em 2 empresas, já estou felizão no meu canto. Eles falaram, não, a gente vai te dar um bom salário e vou te colocar um profissional para te auxiliar. Você sabe o que é uma adquirência? Eu falei, não faço ideia. Então é uma maquininha de cartão. Eu falei, e qual que é a mágica? Nós vamos agora, acabou o duopólio da Cielo, me corrija se eu estiver errado, então o Banco Central está dando aí uma abertura para os novos entrantes e nós somos uma subadquirente. Aí eu fui ter uma aula, o que era uma adquirente, que pertence a banco, aquela coisa e tal. E aí eu comecei a lembrar que essa era uma dor do cartão, que tinha taxas bancárias altíssimas e tributos altíssimos. Fazendo até um adendo, né? A gente era uma época que tinha 3 empresas extremamente dominantes, eram 2 e depois chegou uma terceira, 98% do mercado estava concentrado na mão deles e assim, e se você quisesse ter uma máquina de cartão, você tinha que baixar a cabeça para um bancão desse, era a taxa que ele queria. Tinha um sócio. Você pegava, se a máquina quebrasse, ficava na mão 7 dias para trocar uma máquina. Desespero. Se você, de repente, não tinha tanto crédito ou alguma coisa assim, tua taxa era alta. Ou então, às vezes, você tinha um restaurante grande, mas seu CNPJ era pequeno, de micro ou de MEI, você pegava uma máquina só. Então, às vezes, era uma máquina para atender 50 mesas. Era extremamente hostil você tentar ter um negócio com meios de pagamento e máquina de cartão na época, né? Assim então, como era também conta bancária. Sim, na época era dinheiro e cheque. E, às vezes, o cheque, a gente tinha que cobrar um jagunço, contratar um jagunço para fazer cobrança. A gente tinha bolos de cheque devolvido. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que o cartão de crédito trazia segurança, mas também tem esse problema. Você tem um desperdício de um lado, né? Você tem ali mas pelo outro lado você tem um banco ali te tungando e em todos os sentidos. Mas enfim, aí eu fui ter esse entendimento e em 2015, que foi quando eu te conheci, eu fui trabalhar em meio de pagamento e foi a primeira vez que quando eu te conheci, eu lembro dos caras falando, essa turma aqui, é de sistemas. Eu falei, puta, deve ser uns nerds, né, cara? Esses caras, como é que reproduzem, né, meu? Os nerds, Não, esse aqui é engenheiro Microsoft. Eu falei, cara, o que é um engenheiro Microsoft, né? Será que ele pega o tijolo ali e faz um negócio? Enfim, fui cair de paraquedas no mercado, mas as empresas sempre me deixaram confortáveis, que é aí que eu falo do meu privilégio de trabalhar da minha forma. Minha roupa, isso, meu tempo, meus horários. As empresas se adaptavam um pouco ao meu estilo de vida, até porque elas precisavam disso, porque eu preciso pegar esses empresários nesses horários, entendeu? Então, assim, foi muito feliz, foi uma época muito boa, porque eu entendendo as dores do mercado, eu sabia que os meios de pagamento eram uma dor. Então, assim, era uma dor importante. Então, eu comecei a entrar no financeiro, no administrativo, na parte mais burocrática, que eu nunca gostei muito de me envolver nesse momento, mas eu tinha que entender. Então, eu tinha um tributarista comigo, um técnico, muitas vezes, nas minhas reuniões, para poder convencer que eles poderiam trabalhar com o meu meio de pagamento, que ia ter uma taxa menor, que ele ia ter um split, que ia fazer com que a gente conseguisse trazer uma solução mais rápida e dinâmica e econômica para o estabelecimento, queria conseguir visualizar as transações, então as antecipações, enfim, eu entendi. E aí automaticamente eu fui largando o passado do entretenimento, né, de levezinho, óbvio que fazendo uma outra coisa para manter o network girando, mas acabei me imergindo. Essa empresa, como você sabe que nós trabalhamos juntos, ela quebrou, né, por uma questão talvez de má gestão, má administração, era um mercado novo, isso você vai poder falar um pouco, enfim, não tinha muitas normativas, né, mas foi um período muito feliz, mas ali foi uma escola da onde eu acabei entrando no mercado de fintech. Era um momento que era muito autorregulável, né, assim, a gente fazia as próprias regras, né? Quem estava lá fazendo não tinha muita clareza, Sim. Não tinha normativa, não tinha instrução do Banco Central, ele queria muito abrir o mercado, deu oportunidade.
E era muito inseguro montar uma empresa de meio de pagamento na época. A PagSeguro era uma subadquirente, na época também sofria bastante com isso. Então, hora você estava rodando com um adquirente, o adquirente quebrava teu contrato e não te respeitava. Enfim, era um momento de oportunidade, porque o mercado estava nascendo, mas mesmo assim a gente viu muita gente encerrar a operação, não só por má gestão, mas também pelo movimento de mercado como toda dificuldade, né? Sim. Era uma oportunidade, a gente surfou. Acho que aquela coisa, né? Em todos os segmentos, quem abre a picada é quem toma veneno, picada, é quem se lasca mais. Quem veio depois, a gente teve ali uma história de sucesso, mas quem veio depois já pegou o caminho meio que aberto, né, de nós desbravadores. Então, eu não vou reclamar desse primeiro empregador meu do mercado de meios de pagamento, que fez com que a gente se tornasse sócios. E aí a gente pode contar daqui para frente essa história, né? Eu lembro muito que a gente ali, né, a ideia não era vender tecnologia ou algo assim, né? Era a proposta, principalmente porque você conhecia muito as dores do mercado de bares e restaurantes, de evento, era muito vender você entendia muito o sofrimento. Você botava o decisor ali, ele não conseguia conciliar a transação, se ele não conseguia pedir mais de uma máquina, ele às vezes não tinha nem bobina de papel. Ele ia fazer um evento, ele precisava de 10 máquinas só para o fim de semana. Tinha que pegar de algum outro lugar, de outro bar, e depois ele não conseguia saber quanto que vendeu. Eu lembro que o Nubank estava nascendo nessa época com muito essa questão de botar a tecnologia para facilitar a vida em processos que já existiam. Então, conciliar a transação, receber antes do meio-dia, que você transacionava, sei lá, 100 mil no fim de semana, você recebia 10 mil, depois recebia 30, depois recebia 40. Não tinha controle, não tinha controle, você não sabia. Então, você veio com esse ouvido ali do dono do bar, fala, cara, minha dor é essa, como é que a gente resolve? Então, a gente explodiu nisso. Foi muito gostoso, até porque na hora que eu falava isso para o cliente, ele, óbvio que meio ressabiado, será que existe esse milagre? Quer dizer, será que você vai me dar um atendimento 24 horas? Que foi o que a gente foi eu acho que para competir com os grandes, a gente trouxe o diferencial de um back-office, de um bom atendimento, do relacionamento. Mas o que você acabou de citar das dores era justamente isso. O que me facilitou, quando me contrataram para esse segmento e eu optei para entrar no mercado de meio de pagamento mesmo não gostando das exatas, foi justamente porque eu falei, cara, isso vai parar em pé. Né? E aí vou falar da Best Pay, né? Assim, vou introduzir aqui e aí depois você vai me complementando. Claro. A gente se conheceu num projeto. E aí depois, assim, eu já vinha empreendendo com fábrica de software, e telecom, algumas coisas que eu trabalhava. E a gente vivia esse momento muito forte no Brasil de startup, de captar investimento e tudo mais. E a gente, numa conversa, depois que o projeto se encerrou, e eu estava trabalhando em outras frentes lá, eu falei para você, pô, e se a gente montar? A gente ficou meio testando essa possibilidade de montar, porque, de uma certa forma, o mercado pedia isso, né? A gente tinha um mercado muito concentrado, um mercado muito na mão de poucos, né? E eu lembro até hoje que, quando a gente sentou, você perguntou, cara, o que você precisa? O que é? E aí foi onde eu vi muita coisa forte em você, né? Que você era muito orientado a resolver dor e usar seu network. E eu vi que algumas vezes, né, nos projetos que eu trabalhei antes contigo, as pessoas te viam só como comercial ali, por mais que você não via e não trabalhava assim. E quando você começou, eu falei, Fio, eu preciso... vamos montar um projeto? Você falou, vamos. O que você precisa? Eu falo, cara, de dinheiro. Quanto que precisa? Falei, cara, não sei, vamos montar aqui. Aí eu comecei a entender teu modus operandi ali, né? Por exemplo, eu falei, vou montar um BP. E aí a gente, naquela época, hoje, graças a Deus, é aquilo que você falou, né? Já tem muita coisa, muito material pronto, mas a gente não registrava marca, não tinha NPI, isso era difícil ter romântico, acesso. Artesanal. Era muito artesanal, a gente achava... E aí eu lembro que toda hora que eu pintava, não registrei a marca. Precisava disso, arrumava um advogado que manjava de NPI. Precisava ter uma agência para fazer o logo. Aí você arrumava uma agência para fazer o logo. Então a gente começou a trabalhar muito nessa parceria e você queria entender muito, assim, cara, o que você precisa? Precisa de alguém para fazer um logo, precisa de uma agência, cara, a gente tem R$500 de verba. Aí você ia atrás e fazia isso. E aí chegou num ponto que foi muito bacana, que eu falei, cara, tá legal, aqui, ó. Preciso de grana.
para montar o projeto. Quanto? Sei lá. Meio milhão. Meio milhão. Aí depois virou 2 milhões. Mas... Se fosse hoje, seria 5 milhões, né, eu acho. E aí foi muito engraçado que acho que juntou ali muita parceria que a gente tentou no começo e estava muito intangível. Era meramente um PPT, uma planilha de Excel, sim, muito mal feita, a gente não tinha maquininha, sim, rodando, não tinha nada. E eu vi isso, a gente foi numa reunião que o cara não entendeu nada, estava meio desorganizado e você virou para mim e falou, cara, vamos para a próxima, tal, não sei o que. Mas eu falei, porra, ele precisa de ferramenta. E aí eu voltei lá pro David, para as pessoas que a gente tinha ali no meu outro projeto, falei, cara, preciso de uma maquininha funcionando, preciso de um portal, a gente precisa fazer que o investidor entenda e veja o negócio rodando. E aí a gente conseguiu fazer, deu isso para você, cara, aí o jogo virou, né? Quando a gente conseguiu tangibilizar mais ou menos a ideia, foi fácil, de fato. Eu estava pensando nisso ontem, sem querer, faz 10 anos isso, cara. 10 anos, brother. Eu acho, cara, não sei, pra mim, a sensação pra mim quando eu penso nessas histórias faz muito mais tempo do que só pra mim 10 também. anos. Então, assim, falei, não, mas pô, tava... Mas aí voltando para a questão da fintech, não que eu gosto de me excluir, mas assim, eu não sou desse mundo, mas eu gosto de vender desse mundo, né? Então, ali quando a empresa que a gente se conheceu, você na área tecnológica, eu na área comercial, quebrou, e a gente se uniu, juntou a fome com a vontade de comer, porra, o cara tem o sistema, eu tenho o network, e de certa forma a gente está ali, vamos embora para o mercado. E aí, de repente, nós criamos a Best Pay, né? Conseguimos investidores, foi foi um período muito feliz das nossas vidas, né? Porque, de repente, eu era agora dono de uma fintech, né? Eu era não só dono, eu era sócio, e a gente trouxe para a nossa empresa pessoas que a gente gostava e confiava, né? E era muito legal. E ali ela se tornou também uma fábrica de fintechs também, né? Ela cresceu muito rápido, não digo se cresceu desordenado ou não, mas a gente é o mar azul e a gente talvez se tenha demorado ou não, mas tudo acontece como tem que acontecer. Mas foi uma empresa que teve aí bons clientes, um bom faturamento e levou a gente a estar onde a gente está hoje, né, de certa forma. A gente pegou esse movimento muito no começo, né? A gente curtiu muito, bastante coisa, sei lá... Mas também aquilo, erramos muito, né, cara? Assim, a gente errou questão jurídica. Eu acho que a gente não tinha todo o time, a gente não tinha todas as ferramentas para fazer da forma que deveria ter sido feita. Mas a gente não se preocupou e foi lá e fez. E aí depois, uma hora, uma conta chegou no societário, outra conta chegou ali num cara que fez alguma coisa errada, enfim. Mas para mim foi muito importante, assim. E olhando muito e explorando você, que é o nosso convidado, uma coisa que me surpreendia, era muito engraçado que a gente te nomeou ali diretor de comercial e relação, sim, alguma coisa focada nisso, mas você era o faz tudo também, né? Porque eu falava assim, Fio, cara, a gente precisa de crédito para comprar máquina. E você conectava nisso. Fio, preciso de vendedor. Aí, cara, qual o perfil? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tal. Você, sei lá, não sei se tinha Instagram na época, mas você fazia umas postagens, a gente marcava um dia, umas 5 pessoas vinham fazer reunião lá e a gente escolhia, Fio, agora precisa daquilo. Então foi muito importante, assim, e eu vi, aí essa explorar, isso que a gente explorou muito bem o teu potencial que você tinha na época, você usou muito bem isso, acho que aquilo que você falou, né? Ser dono de uma fintech era absurdamente legal, mas também era um monte de risco, né? A gente sim, trabalhava dinheiro do cliente, eu lembro um dia que... Responsabilidade, a vida do cara estava nas nossas mãos. Né? Que a gente, deu um salto, saiu no escritóriozinho pequenininho, foi para um muito maior e eu ficava bravo em relação a isso, porque você sempre vendia a ideia, não, vamos ser sempre pequenininho. Aí você falava, se a gente também não crescer, a gente não, né, vão te olhar de uma forma pequenininho, entendeu? Eu tinha que entender, mas na época eu não entendia, porque na minha visão minimalista não precisa, entendeu? Mas precisava também. E eu lembro que, assim, quando a gente teve uma dissolução da empresa, infelizmente por questões mercadológicas, ok, e eu te culpei e eu apontei o dedo, entrei na questão religiosa, várias coisas e tal. Você falou, Fio, as portas estavam sempre abertas para você também verificar o que estava acontecendo. Então, quer dizer, contra fatos não há argumentos, né? Então, eu levo isso para aí. Depois que a gente, inclusive, foi comer o pão que o diabo amassou, que a gente saiu de uma empresa que faturava alguns
milhares de reais e tinha ali um quadro de funcionários altos, que a gente teve ali a Silicon Valley, que é uma empresa ali de imersão no Vale do Silício, que muito levou a gente a conhecer esse mercado mais profundamente, internacionalmente. De repente a gente se viu ali tendo que se desfazer dos nossos sonhos, né, dos nossos bens, né, quer dizer, o que aconteceu. Só que, de certa forma, foram aprendizados, né? E aí vem a frase que foi uma escola. E hoje eu tenho essa escola e a gente pode entrar daqui a pouco, se você quiser, como é que isso me fez hoje ser fundador do Empório de Negócios. Que se não fosse isso, eu acho que eu estaria na Best Pay até hoje. Se a gente tivesse vendido lá na época fácil, eu estaria, sei lá, nas Ilhas Maurício. Não, falando assim, até para quem não conhece, tangibilizar, a gente captou, fez umas 2 rodadas com a Best Pay, teve um time grande, fomos subir com vários adquirentes, uma estrutura muito boa, e no meio do caminho entrou, a gente teve, acho que começamos sem as coisas tão explícitas, principalmente no acordo de sócios ali, e a gente teve um desinteresse ali, e cada um foi para um lado, e a operação foi vendida umas 2 vezes depois, e ela acabou que se encerrou, e a gente teve o pico ali, né, uma oportunidade de venda por um valor muito elevado, de uma entrada de capital muito elevada, que a gente acabou não declinando por acordos de sócios. Mas eu acho que o aprendizado era um nome muito bom, era um momento muito bom. Muita pessoa, todo mundo achava que era uma empresa americana de fora que estava vindo para o Brasil. A gente também explorou muito isso, né? Eu acho que você tinha muita autonomia, muita liberdade, assim, para tirar com todas as suas dúvidas, mas também você fez muita coisa bacana. Eu lembro que, nesse momento, meu inglês não era tão fluente na época e eu queria, de alguma forma, para mim, todo o progresso que a gente fazia dentro da Best Pay, com inovação, com métrica nova, com coisas novas, refletia muito no resultado financeiro, no resultado operacional da empresa, então eu ficava toda hora querendo aprender mais, estudar mais. E uma vez, e aí eu buscava, estava no movimento de fazer essas imersões para o Vale, só que as imersões, para mim, tinham uma coisa muito ruim, que era, você tinha que fazer teu pitch em inglês, você tinha que fazer um vídeo de 1 minuto em inglês, aí você mandava, era aprovado, e você ia com esse vídeo para apresentar para um monte de coisa. Eu não queria, eu queria aprender. Eu falei, cara, eu quero ir aprender. E aí você veio, puta, Fernando, olha o que eu recebi aqui. Aí você veio com um vídeo com material da Silicon Valley, que era em português, era para você ir conhecer do Vale, não levar o seu visto, era tudo que eu acreditava. E eu falei, porra, vamos? E você falou, vamos, então a gente... O que precisa? É o que a gente precisa, foi eu e você, a gente aplicou lá, passamos uma semana, 10 dias no Vale do Silício. Cara, a gente voltou com outra cabeça, outra mentalidade. Aí, sei lá, acho que uns meses depois a gente levou o nosso time todo para lá para aprender, para compartilhar isso. E aí foi engraçado que, pô, foi muito bom, a gente aprendeu um monte de coisa, mas, sei lá, não sei se a gente ou o time não absorveu bem alguns propósitos, algumas ideias. Sim. Mas, de uma certa forma, foi rico, né? Porque a gente, sei lá, uma coisa que a gente controlava, a gente estava num momento de crescimento, então o nosso time, sei lá, saiu de 10 vendedores para 20, a gente estava controlando todos os indicadores. O crescimento rápido, desordenado, isso é um grande problema também no mercado em geral, né? E a gente, sei lá, tinha 10 indicadores de venda, sabe? A visita, quantos o cara fez, quantas ligações, se preencheu, se não preencheu. A gente tinha contratado, o investidor tinha colocado uma ACL lá e ela controlava isso de uma forma, e era bonito, porque ela tinha tudo na palma da mão. Mas até um dia que a gente viu o nosso melhor vendedor no ranking dela era o que tinha a menor nota, né? O cara que trazia mais dinheiro para casa era o que tinha a menor nota, e a gente estava no Vale do Silício, a gente viu isso. E eu lembro que a gente estava na Netflix e o Martin, se eu não me engano, falou, cara, a gente comentou com ele falou, pega o teu melhor indicador e foca nesse. Exato. Não fica tentando controlar as visitas que o cara fez, se sem ele dúvida. tá... Pega o melhor, qual é o melhor? A gente falou, cara, dinheiro no bolso, resultado. Então pega e controla só isso. Voltando para a Netflix, eu lembro de perguntar para eles ali como é que eles chegaram no sucesso, aquela coisa e tal. Chegava um cara de Ferrari, chegava um cara de Civiczinho velho, um de bermuda, outro de terno. Essa liberdade, e todos ganhavam a mesma fortuna. Eles falaram, a gente confia no processo do outro, quer dizer, uma coisa... E essa cultura aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem. Lá o cara não está preocupado, e desculpa a expressão, tá cagando pro teu carro, tá cagando pra tua roupa, entendeu?
Eu olhava aquilo e falava, que sonho aquilo, entendeu? E todo mundo assim, e como é que vocês atingem um objetivo nesse mercado de fintechs, que deve ser válido para qualquer mercado? Se eu sou financeiro, o meu marketing vai confiar em mim, o meu vendas vai confiar em mim, a gente entrega. Se o cara não vai dormir, se ele vai se drogar, se ele vai para a igreja, mas no final do dia as entregas estão feitas e aí a engrenagem funciona, que é o que acontece hoje na Netflix, em várias outras empresas de streaming, em tudo aquilo que a gente visitou no próprio Facebook. E então essa liberdade que culturalmente aqui no Brasil não tem, e tentamos fazer e tentam fazer, mas o brasileiro não tem a mesma pegada, entendeu, cara? Não é fácil implementar a cultura na empresa. A gente tentou trazer essa americanização cool para nossa empresa, não sei se foi bom ou não, de ser um ambiente que tem essa liberdade, mas a gente também pagou um preço muito alto por isso, né? Imagino eu, né? Enfim. Maravilha. E aí, fechando, né? A gente, para mim foi super bom. A BestPay foi uma das empresas mais divertidas que eu já trabalhei, que eu tive prazer em fundar, trabalhar. Sofremos bastante, não só no fim ali, mas em outros processos, mas também fomos bem sucedidos. Muito. A gente patrocinou evento, fez caridade, a gente fazia festa de fim de ano, assim, a gente foi uma família, empresa, né? A gente foi uma empresa em todos os processos que uma empresa deveria ser. Mas depois da BestPay, você teve algum mais contato com fintechs e tudo mais? Eu sei que eu fui para um outro projeto, você continuou. Como é que foi sua relação com as fintechs? Então, hoje é o meu momento atual, né? O mercado sempre me assediou de certa forma, entendeu? Mas naquele momento, o que foi interessante? Quando eu saí do meio de pagamento, eu quis deixar todos os meus clientes assistidos. Esse foi uma grande manobra que a gente conseguiu em pagar todos os clientes e sair sem passivo e tudo lindo, maravilhoso. Que o meu grande medo era desonrar o legado da minha família. E, enfim, nesse caso, diferente do caso anterior, eu não era um funcionário, eu era dono, né? E isso acontecendo, eu fiquei aí um anozinho meio sabático. E aí o mercado me chamou para falar, Fio, não vamos mais montar um... Por que você não monta outro? Eu falo, não monto outro. Os valores são outros, os medos são outros, os riscos são outros. Mas aí vieram com a ideia de montar uma distribuidora de meio de pagamento. Como abriram-se várias, igual abriu paleteria, igual abriu barbearia, então quer dizer, eu fui ser um especialista de meio de pagamento, entender quais que ficam de pé, quais não ficam de pé, quais têm taxa, quais têm antecipação, quais tinham a melhor máquina, a melhor tecnologia. Então, de repente, eu caminhei para montar essa distribuidora, que foi uma ideia muito boa, porque eu ia bater na porta de várias, não ia ser exclusivo de nenhuma, ia distribuir várias ao ponto do meu cliente optar por qual que ele precisa melhor ou menos e eu dar um direcional para ele. No que eu termino de montar a HiaPay, que era uma sociedade com pessoas do mercado, e a gente estava pronto para ir para o mercado, né, o mercado presencial, físico, né? Na época a gente não tinha ainda muito essas coisas de link, de meio de pagamento, era muito ainda embrionário. Veio a pandemia. E no que eu estava visitando um grande cliente, ele falou, Fio, eu estou fechando 60 unidades, demitindo 800 funcionários, vai para casa e pensa num projeto. Nisso de eu ir para casa pensar, foi a primeira vez na minha vida, por isso que eu falo que a guerra, ela te traz coisas boas. Acho que tudo na vida, ela é tudo uma questão de você saber como encarar isso, né? Eu não vou ficar ali me lamentando. Eu lembro que na pandemia tinha muita gente em depressão. Eu falei, depressão, brother. Você está aí no iFood, você está aí na Netflix, no sofá da sua casa, podendo conhecer teu filho, sua esposa, sua mulher, etc. e tais. Pensa aqui em quem não tem isso, né? Eu vou ficar reclamando? Jamais. Imagina, para mim reclamar é quem ficou na guerra sem tomar um banho, sem conhecer um sabonete, perder... E aí, nesse momento, eu transformei a dor em motor, cara. Eu falei, cacete, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou começar a cobrar por aquilo que eu fazia de graça a vida inteira para os outros. Porque eu tenho um amigo, o Pavel, que veio da Randstad, Corn Ferrell, Michael Page, que falou, cara, você tem que cobrar por isso. E eu sempre achei que seria feio eu cobrar. Ele falou, não, você tem um puta no ativo, você resolve a dor do cara, e você não cobra por isso. Por que eu não cobrava? Porque quando eu vendia New Edge, Mid Indoor, quando eu vendia Grubster, quando eu vendia BestPay, eu estava sendo monetizado e rentabilizado por aquilo.
qualquer outra coisa que eu indicasse para o meu cliente, Fio, mas eu preciso agora de empréstimo, eu preciso agora de um empregado. Eu dava isso de brinde, eu dava isso... Né? E muitas vezes o meu ativo que eu estava ali vendendo, eu não vendia. Aquilo que eu tinha feito uma conexão, não vendia. Então eu resolvi me tornar um lobista. Eu gosto do nome, sou formado em relações públicas, tenho o entendimento das coisas, tenho os técnicos do meu lado, e aí vou cobrar por isso. E aí eu falei, não vou dizer que eu vou montar um lead, até porque eu não queria isso. Me juntei com um amigo, com uma sócia, que é a Erika Kober, do Empório de Negócios, que foi uma das poucas advogadas que, quando eu indiquei para um cliente, ela falou, Fio, vem aqui pegar a tua comissão. Bom, eu falei, você vai ser minha sócia, por causa da atitude que ela teve. Porque as pessoas não te pagam, infelizmente, se vamos falar das coisas. As pessoas acham que é obrigação, muitas vezes nem te agradecem, muitas vezes não te pagam nenhuma conta. Então eu conheço esse universo, então tá bom, então eu vou cobrar por isso. Então aí eu tinha um portal que estava engavetado nos anos 2000, que chamava Fio Indica. Eu falei, não vou colocar meu nome nessa história, não vou ficar... Eu preciso criar uma coisa. Eu sempre gostei do nome Empório. Empório, para mim, ele é melhor que loja de conveniência, melhor que supermercado, porque Empório vai ter, não digo necessariamente coisas caras, mas são coisas funcionais, coisas boas, que vão sanar a sua dor. Né? E aí eu criei o Empório de Negócios, junto com a Erika Kober, que traz soluções para o mercado de entretenimento e gastronomia. Óbvio que esse mercado hoje cresceu para hotelaria, cresceu para estética, salões de beleza. Então, hoje em dia, tem salão de beleza que me chama porque precisa de um bistrô lá dentro. Eu já vou e trago esse bistrô, entendeu? Então, o que aconteceu? Quando eu montei o Empório, ele nasceu em um tripé. Eu ainda tinha meio de pagamento, eu ainda era uma referência no mercado das maquininhas, então eu indicava alguma empresa que ainda estava rodando e que tinha honestidade, né? Eu tinha empréstimo, que tinha amigos meus que falavam, Fio, a gente tem uma grana, se teu amigo de restaurante, bar, precisar de uma graninha, a gente faz um empréstimo. E eu tinha um escritório de advocacia que fazia cobrança de condomínios, que virou e falou, brother, a gente pode começar a fazer cobrança dos teus clientes de uma forma amiga para ajudar ele nesse momento que ele estava com dores. Então eu nasci desse tripé. E aí eu comecei a entender que quando eu chegava num cliente com esse produto aqui, água, um exemplo, ele falava de outra dor. E aí eu arrumava. E aí eu trazia essas empresas naturalmente acabaram se tornando os meus clientes. Então eu não sou mais um representante comercial. O Empório de Negócio, ele é um artigo de luxo para o empresário, muito mais para sanar a dor dele, para otimizar o custo e ser conveniente para ele. Puta, Fio. E aí, sem querer, quando eu entrei nesse mercado, ele queria que eu vendesse ele, o hambúrguer dele, a pizza dele, a cerveja dele. Ele tinha um marketing muito fraco. E aí eu entrei muito forte, porque eu falava, você quer que eu te venda, mas quem faz... Você não está preparado para receber o cliente? Não, você tem landing page, tem portal. Quem faz teu Instagram é minha ex, minha namorada. Eu falei, se você terminar com ela, você perde a senha. Quem faz o seu site? Meu amigo da indústria farmacêutica. Eu falei, você quer que um cara de farmácia fale de comida? Então comecei a convencer, de uma forma positiva, que ele tinha que cuidar do marketing dele. E aí hoje em dia o Empório tem 7 agências agrupadas. Por que 7? São agências que não competem entre si, porque são valores e segmentos distintos. Hoje eu tenho 47 SKUs, pode-se dizer assim, né, dentro do Empório, onde eu me dou o luxo de escolher aquilo que para ou não de pé, porque também não adianta a empresa entrar para o Empório e ela não ter... Eu jamais... Tem uma frase que fala, quem faz tudo não faz nada. Eu falei, não, eu me vejo como uma locomotiva e fui colocando vagõezinhos que têm a ver com o negócio. Então hoje o Empório é uma certificadora, uma representante comercial que une as pontas, que faz o que fazia aquele ativo que você já tinha visto lá atrás e hoje em dia faz esse papel no mercado. E você falou, eu me considero um lobista e tudo mais, sabe? Assim, no Brasil, acho que tem muita gente que encara de forma negativa, né? A palavra lobista, até porque está muito ligada à política e tudo Sim. mais. Mas eu vi você fazendo isso e hoje até eu aprendo e eu faço muito isso com o fintech também. Assim, acho que foi uma escola para mim ele estar do teu lado, mas tentando muito ver esse teu viés positivo ali do lobby, né? Assim, claro. De não vender a qualquer preço, né? E aí uma pergunta que eu anotei aqui, né? Qual é a diferença entre conectar pessoas, né, e oportunidade e vender um produto ou serviço? Assim? Como é que... Porque eu vejo que você conecta. Você fez uma boa pergunta, porque qual que é o meu grande diferencial? Eu me torno amigo, eu estou ali escutando as dores do meu cliente, ele quer uma terapia, ele quer falar da família, e eu acho que o vendedor, ele olha o dinheiro e ponto. Ou, quiçá,
alguma coisa que possa vir depois. Eu acho que a pessoa que conecta, ela até esquece do dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Então, assim, a conexão minha, primeiro é te fazer feliz. Tudo bem que está consumindo minhas horas, eu gasto muito dinheiro em cafés, em almoço, mas você colhe a médio e longo prazo. E quando você vê, você tem uma colheita ampla e eterna. Mas você não acha que, por exemplo, você até comentou antes que é difícil as pessoas quererem pagar, tem gente que não paga, tá, porque não é importante receber, pagar. Porque, por exemplo, eu como no mercado de fintech, eu também dei muita consultoria de graça e ajudei muita gente, mandei documentação, planilha, as pessoas não reconhecem isso. Então, até não que eu parei de fazer isso, mas eu estou dando mais hoje foco e valor para quem me remunera ou nos projetos que me contratam ali para não é. Você não acha que as pessoas acabam, às vezes, interpretando mal esse teu ativo que você tem? Pô, vou usar o fio aqui, ele vai me arrumar esse ingresso da balada, ele vai me arrumar uma vaga no show, ele vai me arrumar esse contato do fornecedor e acaba que não te paga? Eu parei de criar expectativas. Mas o Empório tem um modelo que o meu cliente ele me paga um FII mensal de um salário mínimo. É pouco, é pouco. Mas ele tem ali uma conveniência que ele pode me ligar e pode me pedir alguma coisa e eu vou acabar ajudando ele. Então, assim, hoje eu tenho clientes meus do ramo de hamburgueria, de pizzaria, de corporativo, que às vezes eu nunca vendi um produto dele, nunca consegui fazer uma venda, mas eu acabo economizando muito de outras frentes. Então, tipo, uma indústria da bebida, eu às vezes não consegui emplacar o produto dele no mercado, mas só um contato meu fez ele trocar a embalagem, a agência de marketing, a parte de fiscalização, enfim, eu consigo sanar a dor. Então, é conveniente ele me ter ali na empresa, como o próprio Relações Públicas, entendeu? Que essa é a função das Relações Públicas, é a interface entre o jurídico e o dono da empresa, o comercial. Então, eu tenho clientes que estão comigo há 4 anos, desde a fundação do Empório, que eu mal o vendo, mas quando ele tem uma dor, putz, filho, eu preciso trocar o meu parque industrial para uma outra região, eu faço a conexão com o político da cidade. Filho, eu preciso, de repente, eu estou trocando... acontece muito, eu me tornei sem querer um broker de mercado. O cara, eu quero vender minha empresa, eu vou e vendo a empresa dele. Eu fiz muita reunião contigo, assim, a gente teve uma época que a gente era uma dupla ali, né, meio que comercial e técnico. E a gente, eu percebi que você tinha uma capacidade muito boa de apresentar e depois delegar, né, assim, deixar Sim. a gente conduzir a parte técnica ou comercial ali, mas também você tinha uma capacidade muito boa de ouvir. Para entender essa dor. Você acha que o pessoal tem ouvido pouco hoje em dia? Assim, o pessoal só quer fazer negócio? Porque eu lembro uma vez que a gente fez umas 10 reuniões, era uma semana muito difícil que a gente estava homologando, passando num processo de homologação com a Stone. E aí, sei lá, provavelmente você me ouviu falar no telefone a palavra Stone umas 3 ou 4 vezes e ali você sabia, e daqui a pouco você botou com um cara lá, diretor da Stone, sem eu pedir, assim. Você falou, cara, eu acho que eu conheço esse cara aqui, ele tá ali no LinkedIn, como vamos botar e tal. Então, essas são as oportunidades que também tem a questão, Deus, óbvio, tudo, nenhuma folha cai do mar árvore sem que Deus queira, mas tem a questão do TDAH de estar sempre com as antenas ligadas, então assim, eu acho que eu hoje, tirando a morte, eu consigo sanar qualquer problema, basta a pessoa falar, mas também querer ouvir, e as pessoas às vezes não querem ouvir as verdades, então eu tenho a sorte de trabalhar com um profissional, com empresas que eu, além de ser um virginiano crítico, gosto de escutar as verdades. Então, assim, quando eu entro ali, eu ponho a boca no trombone mesmo, eu falo que está sendo, não tenho o rabo preso com ninguém. Então, se essas pessoas dão essa liberdade, enxergam essa importância, eu faço jus ao meu trabalho. E tinha um processo de confiança muito bom, né? Assim, acho que por mais que você falava que você era lobista ali, porque você estava conectando e estava fazendo, você tinha uma autoridade e de confiança com a outra ponta. Então, era muito mais fácil receitar um remédio ali para a dor do cara, né? Porque ele vinha, falava taxa, falava quantas máquinas tinha, falava qual era o fornecedor. Você você é muito cara de pau. Todo mundo te conhece, além do cacoete que você faz de vez em quando. Isso é um toque. Isso é toque. Essa maluquice que você tem, ficar no meio do escritório. Eu lembro, às vezes, trabalhando, eu acho que eu estava esse fio chegou. Todo louco tem um toque. Você também se preocupava e também se ocupava em conhecer a cozinha do cara, a brigada dele, o time. Então, às vezes a gente estava conversando com o dono do negócio ali, mas ele não entendia porcaria nenhuma e você ia lá, falava com a... Você sabe que não vai ficar em pé, que o problema dele não é só esse, tem problema ali, ó.
E aí era muito cirúrgico. Quando a gente tinha que fazer uma proposta, quando a gente tinha que levar um produto certo, a gente já sabia da taxa, já sabia a quantidade de máquina, quem era o concorrente, quem ia usar, então a gente já também brifava e treinava ali. Então era muito. É porque eu vejo isso o que eu vejo? Às vezes eu vejo vendas, vamos voltar para a pergunta de vendas e conexões. Às vezes você vai numa loja, vem um vendedor. Eu não quero que ele vá lá, porque ele vai me empurrar uma coisa que eu não quero comprar. Então, assim, é muito da sensibilidade, deixar a pessoa à vontade, abrir o coraçãozinho dela, entendeu? E entender. Então, o que acontecia? Às vezes, as fintechs, elas vinham com orçamentos e elas não tinham, Fernando, a sensibilidade de entender que aquela empresa está quebrando. Cara, entendeu? É muito desgostoso. Muitas vezes você vai para um restaurante, o cara está literalmente fudido. E aí você é uma loja de imóveis. Ah, vamos trocar tudo, vou te mandar um orçamento de 2 milhões. O cara está quebrando. Então, o vendedor, ele tem que ter um olhar humanizatório, humano e orgânico de entender qual que é o momento do cara. Ah, então calma lá que eu vou te arrumar um seminovo. Você tem que trazer a solução. E eu acho que hoje o meu principal ativo é entender o momento que a pessoa está passando. E eu aprendi isso lá atrás. Antes de você querer empurrar, veja qual que é mais ou menos... Tenta ter a sensibilidade, que é onde, graças a Deus, eu atuo muito no Empório. Hoje as agências elas me mandam um orçamento antes. Fui lá com você, entendi, brifamos. Quanto é que você acha que encaixa ali? Falei, putz, dá uma baixada, parcela em 4, 5 vezes, que eu sei que passa, assim, entendeu? Para não criar, para não perder, né, o cliente, o momento dele. E aí eu entendo também muitas vezes que aquela agência não pode atender ele, então vamos trazer uma mais baratinha. Então eu já criei uma agência que aceita a permuta. Já criei uma agência que vai, sei lá, entrar na sociedade. Eu já ensinei, inclusive, a agência de marketing que dispensa isso, que eu acho errado, porque só visa o dinheiro. Foi o seguinte, entra na pizzaria do cara, entra na empresa do cara, pega 10% aí da sociedade, se você acredita no projeto, quando você vê, ele vai te pagar pouquinho, mas você vai se tornar sócio, entendeu? Então, não desperdiçar o lead, basicamente. Você falou da Empório de Negócio, a gente passou um pouco batido ali. A Empório de Negócio hoje é um hub ali, é um marketplace de negócio seu, você criou, adoro o nome, acho o nome bem bacana. E falando até para quem está ouvindo a gente, quem quiser conectar lá, como é que funciona? Você falou que você cobra um valor fixo ali, de repente faz uma permuta ou não, tal. Mas o objetivo é você conectar ele a negócio, entende a dor dele, entende a dor do cliente que ele quer. Então, eu não quero ser prepotente ou arrogante. Hoje eu me dou o luxo de escolher com quem eu quero trabalhar. Porque eu também quero ter, hoje eu tenho 50 anos de idade, um filho criado, um relacionamento ativo, não quero ser escravo do meu trabalho mais. Não que longe de eu estar rico, mas não adianta também a pessoa que não conhece o fio querer entrar para o Empório, senão eu vou ter que ficar ensinando, levando, explicando e convencendo. Hoje eu trabalho de uma forma extremamente orgânica. Quem está no Empório de Negócios geralmente eu tenho essa felicidade de ser amigos, pessoas que já me conhecem de longa data, que eu não preciso. Então, assim, eu não faço. Muitas vezes, você não quer fazer o seu logo, não quer fazer publicidade, eu não quero trabalhar com quem eu não conheço, entendeu? Não me levando a mal. Acaba acontecendo? Acaba. Com pessoas que querem furar essa barreira e falar, pô, quero te conhecer, quero estar com você, e vamos. Mas, geralmente, o Empório de Negócios trabalha com os produtos que eu imagino que eles são eficientes e importantes para o meu mercado. Então, assim, quando eu vou para um cliente, eu já abro a minha seara de produtos e eu sei que algum deles vai ficar. Muitas vezes ele não precisa disso, mas precisa daquilo, alguma coisa fica, eu não perco tempo. O Empório trabalha com o FII mensal de um salário mínimo e a comissão de praxe de mercado. O que é comissão de praxe de mercado? Tem empresas que já têm um modelo de comissionamento de 10%, 12%, 15%, 20%. Tem empresas que não têm esse modelo ainda. A gente então senta e desenha a 4 mãos o que seria um modelo de comissionamento. Porque o FII mensal, ele paga os custos. Agora, o meu dia é muito caro. Eu sou um cara que toma café, almoça e janta todo dia na rua. E muitas vezes, fora a gasolina, isso aquilo é um custo de mais de R$500 a R$1.000 por dia, muitas vezes. E que às vezes as pessoas, mas eu vou ter que te pagar um FII. Eu falei, vai. Se você quer ter essa conveniência, que para você não custa nada, você me paga esse FII, mas você pode me acionar a qualquer hora para muitas vezes sanadores que nem faz parte do nosso core. Então, muitas vezes eu já arrumei terapeuta, motorista, empregado, mudança. Então, quer dizer, não está no pacote, mas está. E aí, para contextualizar, eu sempre acreditei no modelo orgânico do meu negócio, tá? Boca a boca, aquela coisa e tal, e humano.
né? Quando a gente fala de fintech, a gente viveu um momento onde tudo ficou robotizado, tudo ficou sem interação, e eu estou percebendo que hoje o mercado está voltando, e eu apostei muito nisso para as relações humanas. Maravilha, cara. Eu acredito muito nisso. Eu acho que você transformou o teu papel de lobista numa startup aí, um projeto, de repente, mais curado, com mais curadoria do que uma startup, mas muito bacana. Eu, de fato, tive muito. Cara, curiosidades e bastidores do mercado de fintech que você teve aí nos anos aí. Tem alguma coisa para compartilhar pra gente? Uma história bacana, história engraçada, de terror que você passou ali com a gente? Cara, eu por ter esse lado de estudar muito, eu sempre evitei cair em armadilhas. Então, assim, eu de certa forma nunca fui um iludido de me jogar nas coisas. Então, eu acabava prevendo, né, tendo boas intuições que as coisas... Então, eu não tenho nada muito cabeludo, até porque eu sou o certificador que já faz o papel. Mas a gente tem muitas histórias de Vale do Silício, das viagens, entendeu? Assim, eu tenho muitas... Eu tenho as histórias dos meus clientes, que são inúmeras, né? Quer dizer... Eu tenho umas histórias, tem uma que eu não posso contar muito aqui, que você correu atrás de um cara com a faca na mão, mas eu tenho umas bem bacanas, assim, de mudança. Você tem a capacidade, mais vezes, assim, e aí, muito pela experiência, eu vi você mudar o papel muito rápido, né? A gente estava uma vez no Vale do Silício e teve um problema lá de logística e tudo mais, então você sentou no caminhão e falou, pô, deixa que eu dirijo aqui essa van e tal, vambora, a vida que segue e tal. Eu vejo esse perfil muito seu. Mas no começo da minha jornada, tenho uma curiosidade bastante grande, assim, eu lembro, a gente estava na Best Pay e a gente estava naquele processo de estruturar, de querer crescer, de precisar passar até credibilidade. E aí teve um dia que a gente ia receber alguém muito importante lá, o escritório estava meio bagunçado, aí chegou uma hora antes, ajeitou, tirou umas pessoas de uma sala fechada, botou todo mundo ali fora. Não para maquiar, mas muito mais para a gente... Causar boa impressão, causar né? essa boa impressão. E aí a reunião foi incrivelmente positiva. E quando a gente saiu da reunião, então a gente olhou e falou, cara, a gente precisa crescer agora. Exato. A gente se comprometeu em crescer, a gente faz a diferença. Agora a gente precisa... A gente ensaiou aqui que a gente era muito pequeno, a gente era muito amador. A gente alugava salas maiores para mostrar que a gente era maior. E hoje se faz muito, né? Hoje o cara aluga piscina, helicóptero, né? Hoje está muito mais fácil, mas naquela época era tudo artesanal, né? E a gente não gostava de ter que impressionar, mas infelizmente ou não, o nosso mercado, o mercado em geral, ele precisa dessa questão estética, né? A gente, cara, tá passando um movimento de reestruturação de fintech muito grande, né? Assim, hoje, para começar uma fintech, o Banco Central está nesse exercício que, para mim, precisa melhorar, de começar com capital social de 5 milhões, sair vai mudar para 7 e tal. O Nubank começou, hoje o capital social do Nubank é de 8 bilhões, mas ele começou com um capital social de R$1.000. Então, acho que a gente tem que sim passar segurança, uma boa impressão, mas tem que ser comedido ali. E uma outra coisa que uma vez a gente estava... Pô, suas reuniões também eram muito doidas, né? Assim, que você marcar, porra, Fernando, vamos atender um cliente meu, tem que ser esse horário, é num bairro tal. E a gente, às vezes, pô, o cara chegava de helicóptero. Tinha que se adaptar ao cara, a gente né? tinha que se adaptar. E eu lembro uma vez que você falou um negócio também, o cara aparentava ter muito dinheiro, ele aparentava ter muito bens e muita coisa, assim. A gente saiu da reunião para oferecer o produto de pagamento para ele, era um gateway que a gente queria testar e tal. E eu saí mais animado do que você, mas assim, você saiu muito com o pensamento assim, falou, cara, acho que você conhecia bastante a história do cara, você virou e falou, porra, eu não queria ter essa vida. Não pelos bens, mas você via que ele tinha uma vida muito sofrida, que a gente sempre preservou a família e ter contato com o filho. Fundamental. A gente viajava de férias, a gente viajou de férias. Por que você acha que os bens e as posses atrapalhavam ele ou a forma que ele... Eu vivi no luxo, né? Eu cresci no luxo e vivi os melhores, além de família. Eu comecei nas melhores festas de São Paulo, Gallery, Base, então assim... E aí eu começava a entender que eu nunca tive a capacidade de invejar ninguém. Mas eu comecei a entender que a ganância, aquela coisa do dinheiro, não que eu não goste, mas eu sou muito desapegado e foi natural isso. Porque eu, quando
me desapeguei, eu me tornei mais feliz e menos escravo. Mas o que acontece? Quando a gente ia nessas reuniões, eu percebia que o cara de 40, 50 estava preocupado com a namoradinha de 20, 30, onde ela estava. E o cara tinha uma insegurança, talvez que ele sabia que aquela pessoa não estava com ele, por ele, sim pelo que ele tem. Então, o grande problema que eu vejo às vezes nos empresários é que eles precisam comprar o Porsche, eles precisam estar no Boa Vista, eles precisam do network. Eu até consigo entender, mas o quanto aquilo é verdadeiro? O quanto aquele cara que você está comendo aquela carne de R$ 2.000, no fundo gosta de você, ou não, ou tipo, eu não queria ninguém me comprando. Ah, filho, vou mandar um helicóptero te buscar. Ah, filho, você. Eu falei, não precisa nada disso. Vamos sentar ali e tomar um café na padoca, no copinho americano, que eu me sinto mais feliz, entendeu? Porque o objetivo não é esse, não precisa, entendeu? Então, às vezes, eu acho que esse mercado, principalmente nos países latinos, essa questão do status. E você sabe muito bem, né? O cara quer ser dono, o cara não sei o quê. Mas eu começava a perceber que muitas vezes o cara tinha Ferrari, ele conquistava isso, conquistava, mas ele nunca estava feliz. O cara botava o dente, estava com o abdômen trincado, ficou magro, não sei o quê, mas nunca estava feliz, porque ele não estava com o filho, ele não tinha alguém do lado dele. Ele, aliás, ele sempre desconfiava se quem estava do lado dele era se gosta dele ou se gosta das coisas dele. Eu sou um cara que, graças a Deus, eu tenho certeza que quem está do meu lado gosta de mim, porque de mim não vai sair Porsche, não vai sair, entendeu? Então, e isso eu replicava muito nas nossas reuniões, quando eu via que aquela pessoa ali, muitas vezes eu precisava de outro resgate. E estava muito estressado, né? Eu já tive muito fase da minha vida estressado e tal. E eu via que você sempre tentava se divertir ou aproveitar. Sem dúvida. A gente, sei lá, desde no Vale do Silício ou no botequinho tomando um copinho de café, você sempre buscava, sei lá, querer aproveitar o intervalo, o momento, vida, né? se divertir, fazer piada, se conectar com gente bacana, contar a história. Vi muita gente infartar, né, Fernando? Ver muita gente se separar, ver muita gente, nós mesmos, eu posso falar, já que estamos falando de fofoca, nós dois já pesamos mais de 120 quilos. Sim. A gente, na época que a gente ganhava mais dinheiro, a gente tinha menos saúde. A gente não estava com nossos filhos, a gente comia errado pra cacete, era o estresse naquela coisa, então a gente descontava na comida, né? Então, hoje eu não tenho 10% daquilo, mas eu tenho 30 quilos a menos, entendeu? Eu não tenho mais pressão alta, sou dono do meu tempo, não sou pré-diabético. Consegue dormir. Hoje eu com 50 sou um cara muito melhor do que com 40. Você entende? Então são questões de valores, é o preço que se paga, né? Não, e de fato, né, você falou, acho que o auge da minha carreira ali, assim, vamos falar de funcionário, de empresa, de faturamento, qualquer indicador desse que a gente considera, provavelmente foi minha pior fase pessoal. Sim. De qualidade de vida, de sono, de estresse, de dormir. Teve uma semana que eu viajei 3.000 quilômetros de carro. E a gente estava em operação no interior de São Paulo, operação no Rio de Janeiro, operação no Nordeste, a gente fazia evento, fazia tudo isso e eu não via meu filho, eu não dormia direito. Então, aí eu lembrava muito nessa época do começo ali, ou de uma etapa que a gente se divertia mais, mas eu já, mas é preciso fazer isso e tal. As responsabilidades, eu percebi em você, Fernando, nesse momento, que o dinheiro aumenta, os funcionários aumentam, as responsabilidades também aumentam. E aí tem que entender que preço que você quer pagar, né? Então, eu acho que a máxima que tem para isso, acho que o dinheiro potencializa quem você é. Sem dúvida. Eu acho que e aí eu acho que nesse momento, provavelmente não, com certeza, a gente não estava na direção tão certa assim. Então o dinheiro deu uma potencializada nisso. Então, ganhou peso, não dormia bem e tudo mais. Eu acho que é um momento, às vezes, antes de botar combustível no foguete. Sim. Não adianta o foguete estar apontado para a direção errada que você vai chegar no destino errado. Pode estar com o tanque cheio, você vai chegar, vai mais longe ainda. E acho que, sei lá, a gente também não tinha maturidade, os mentores certos, a gente estava tentando acertar, trazendo pessoas... eu tenho essa memória, né, da gente trazer grandes executivos e muitas vezes... pessoas que vendiam santidade ou vendiam competência, mas no fundo, era quem nos prejudicou, de certa forma, quem aproveitou dessas situações. Enfim, hoje a minha empresa faz essa certificação, de certa forma, né? Por isso até que quando eu trabalho como mentor, como conselheiro, pro bono ainda de algumas empresas, e eu vejo muito isso. Eu falo pro cara, olha, cara, cuidado com quem você coloca dentro, e cuidado com a direção que você está tomando, porque às vezes você não vai ver, mas você está se afastando do seu objetivo. Eu acho que e olhando
muito para quando eu falo assim, os sócios eles têm uma tendência muito grande se tornar muito amigos, que eu acho que são etapas que, por exemplo, a gente se tornou, mas se não for controlado, se não for organizado, eles se tornam também detratores ali, porque quando a empresa cresce, Sim. provavelmente os sócios se afastam porque cada um está com o seu time, cada um está com o seu Sim. objetivo. E provavelmente os objetivos dos sócios começam a se tornar objetivos individuais e isso atrapalha muito. É igual se a gente pega uma canoa aqui. Cada um está remando para um lado, cara, canoa não vai para lugar nenhum, mas está todo mundo remando No meio na do mesma caminho direção. você quer entrar na esquerda, eu quero ir para a direita, quer dizer, tem que ter muita conversa. Tem que ter né? muita conversa, tem que ter muito objetivo traçado ali. Eu acho que a gente teve muito momento, no meu ponto de vista, que a gente teve a sensibilidade de olhar e falar, porra, vamos embora, vamos voltar, vamos sair. Eu acho que teve um momento bacana quando a gente tirou umas férias juntos, a gente foi para Orlando. Não, maravilhoso. Foi bacana, porque quando a gente voltou mais empolgado Sim. ainda. Mas teve muito momento que a gente estava trabalhando e esquecia um pouco de olhar para a gente como time, como equipe. Até o time fez isso. Pô, a gente teve, no meu ponto de vista, acho que tivemos pessoas brilhantes ali com a gente que acabaram aqui tomando decisões que seguirem carreira solo e não deram certo tanto na carreira solo quanto davam com a gente, porque eu acho que a gente fazia muito bem o coletivo, né? E o individualismo não era tão bom. Era um time coletivo e não tão individual. Então a gente junto ganhava campeonato, mas a gente sozinho não ganhava nenhum prêmio de nada, né? Era o conjunto da obra, né? Enfim. E hoje, pegando o gancho nisso, eu sou o primeiro cara, eu sou muito procurado por cara que quer abrir bar, restaurante. Eu sou o primeiro cara que você tá maluco, quer morrer, cara. Eu sou o cara que joga, não estou jogando contra. Agora, se eu consigo passar essa fase com o cara, aí a gente monta. Mas assim, as pessoas, infelizmente, querem sair montando coisas e botando dinheiro, muito mais preocupado com o status do que com a estrutura parar em pé, né? E isso é válido para tudo. Eu falei, cara, é o seguinte, mão de obra, hoje em dia é um problema. Antigamente eu montava um restaurante, botava uma placa na porta, eu tinha filas. Passava um dia inteiro entrevistando. Hoje em dia ninguém vem trabalhar, ninguém quer trabalhar, mudou muito o mercado. Então, quando alguém vem conversar comigo sobre montar um determinado negócio, eu vou jogar muito limpo com ele. Eu falei, está preparado para não dormir, estar presente? Não existe empresa que o dono vai viajar e deixa o restaurante ou o bar ou o que for na mão de funcionários. Não existe isso. Por mais controle que você tenha, a qualidade muda. Você está preparado para ter um monte de fiscalização, infelizmente. Você está preocupado para não ter apoio de nenhuma entidade nesse país. Então, assim, eu jogo muito limpo, eu faço o cara até desistir, muitas vezes deixo de ganhar, mas se eu consigo convencer o cara que ele está pronto e preparado e quer montar isso, então vamos embora, entendeu? Mas está aqui. E o que acontece muito no mercado são os oportunistas, isso válido para todos os negócios, que quer vender o sonho para o cara. O cara não fala nada disso, pelo contrário, não, coloca o dinheiro aqui, é fácil, isso é o que mais tem no mercado, que me entristece muito. Esse cara às vezes ganha muito dinheiro, eu vejo essas pessoas ganhando muito dinheiro, às vezes eu fico até incomodado, né? Mas eu falo, cara, isso aqui não é perene, isso aqui vai trazer problema para ele ainda. Eu trabalho montando um projeto de fintech, fazendo consultoria nisso hoje em dia. Não tanto, mas eu trabalho. E eu vejo muito isso, assim, às vezes o cara ele vai montar uma fintech, eu falo, mas para quê? Para isso. Eu falo, cara, esquece. Quer montar a bet, né? Quer dizer. Você não está preparado, você não tem a grana que você quer e tal. Mas o fulano falou e vai me cobrar tanto para fazer. Eu falei, cara, legal, ele vai te cobrar, ele vai te entregar o que ele está prometendo, mas não é o que você falou para mim que você quer. Você quer só ter isso para lá na frente? Margem está espremida e isso. Então, eu acho que são escolhas, né? E no fim do dia você está refém ali a algo positivo. Que você não quer entregar o negativo, você quer entregar o positivo. Se o cara não vai fechar lá no futuro, até pode fechar. Eu já ajudei em projeto que fechou e a gente, por regulação, por escolhas. Mas isso. Cara, e o futuro? Futuro a Deus pertence. Futuro... Uma curiosidade, você como um cara de network, você como um cara de, sei lá, vendas, comercial, estrutura, você usa inteligência artificial? Eu sempre fui reticente a tudo que é modismo, mas eu acabei me rendendo de uma forma leve, tá? Eu já fiz algumas experiências, gosto, eu acho que ela é incrível, eu troco ideias gigantes com eles, eu entro em assuntos muito profundos com a inteligência artificial,
Mas a gente tem que tomar. A gente tem um pé no analógico, né? A gente conheceu. Mas como é que vai ser esse Blade Runner aí no futuro, entendeu? Como é que vai ser as questões da sensibilidade, né? A gente já está tendo muitos problemas de pessoas que fazem os seus trabalhos ali. A pessoa constrói a tua empresa ali, a pessoa namora por ali, a pessoa faz terapia por ali, a pessoa fica codependente. Então você tem esse problema de... Nós conhecemos os dois lados da moeda, senão os 10 mil lados. Tem gerações que não conhecem para ter um balizador, né? E também o que no futuro, eu discuto isso muito com a IA, inclusive, o que vão fazer com essas nossas informações? São muitas intimidades trocadas ali e tem muitos controles ali. E eu não acredito nos protocolos money talk, entendeu? Então, quer dizer, isso em algum momento pode se tornar um grande problema da humanidade, inclusive. Né? Não só as informações divididas ali, íntimas e sigilosas, e as pessoas, às vezes, ingenuamente abrem dados muito sensíveis. E esse é um lado da informação. Agora, o lado que me preocupa em relação à juventude, ou até... Não vamos falar dos jovens, porque os velhos também cometem erro pra cacete. Fazer dali uma muleta. Né? Então, quer dizer, o cara não musculariza mais o seu cérebro. Entendeu? Então, quer dizer, não estuda, não pesquisa. E tem gente que não defende, mas se a ferramenta está aí para facilitar, aí eu volto na questão. Tudo que vem muito fácil, vai fácil. Né? Quer dizer, não cria uma... Então, basicamente é isso, mas é algo que a gente não tem como mais sair fora, né? Já faz parte. Eu vejo advogados, eu vejo, enfim, ferramentas aí muito, muito robustas, né? Que conselho você daria para um fundador de fintech ou para um executivo de fintech ali que esteja começando o seu projeto ou já tem o seu projeto há um tempo e quer dar uma melhorada? Uma equilibrada, talvez, né? Eu penso assim, né, Fernando? Você entenda que a gente, quando estava no auge do sucesso, faturando muito dinheiro e tendo uma vida de luxo, você não corria uma maratona e eu não fazia calistenia. Então, quer dizer, o meu conselho é que se o cara quer, ele nunca inverta a questão do dinheiro em primeiro lugar. Não. Família, bem-estar, caridade, o conselho que eu dei, que ele nunca se robotize, cara, que ele nunca perca a sensibilidade. Não adianta ter um filho e deixar na mão da babá. Não adianta ter um cachorro e deixar no hotelzinho. Não adianta ter um pai ou uma mãe envelhecendo e você colocar no asilo. Quer dizer, as pessoas querem terceirizar muito as responsabilidades. E aí esses caras se tornam pessoas talvez infelizes, né? Enfim. Então o conselho que eu dei é que nunca perca a sua essência humana, independente se o segmento é tecnológico ou não, entendeu? E quando for se criar essa coisa do centro de convivência, ou de eu vou dar tal coisa para o funcionário, não faça isso de uma forma onde você busque a aprovação da sociedade ou um marketingzinho, né? Porque aquele teu centro de convivência está sempre vazio e abandonado, entendeu? Realmente, que aconteceu com a gente, inclusive, na própria BestPay. O crescimento, ele exige isso, mas às vezes a gente tem um revés muito grande quando a gente perde aquela coisa da convivência com os outros humanos, né? Então, assim, o cara, por mais tecnológico que ele esteja no negócio dele, que ele não deixe de olhar para si e para os próximos, né? Cara, mas eu concordo. Eu acho que o que você falou, eu também tento falar e hoje, principalmente porque eu passei por isso, Exato. Né? Mas às vezes, cara, é como tentar eu explicar para você o gosto de uma laranja e sem você ter experimentado uma laranja, sabe? Assim, uma comida sem você ter experimentado. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente no processo, como empreendedor ou como executivo, a gente acaba que tem que passar por isso, sabe? Você vê muito isso no esporte também. Eu fico vendo criança que quer ser jogador de futebol. Eu fico vendo a carreira de um jogador de futebol, cara, para mim é totalmente sofrida. Sofrida demais. O cara dorme em casa terça e sexta, quando dorme, não vê o filho, vai para outra cidade, Exato. A família curte o dinheiro dele inteiro, ele não pode comer, não pode curtir, não pode fazer nada, sabe? E aí depois de 40 anos, um monte de lesão e tudo mais, ele vai poder curtir, o filho dele já não quer falar com ele e tudo mais.
mas ele foi o grande jogador de futebol. Então é desafiador equilibrar esses Muito. pratinhos, sabe? Mas acho que são valores, e não é o valor que está escrito ali no teu portal, nossa missão. Não, são valores mesmo. É você não inverter essas coisas, entendeu? É você, sei lá, ter o feeling rápido de escolher o pratinho que você quer girar, sabe? E não ficar tentando equilibrar todos. Eu não sei se existe equilíbrio, sabe? Acho que existe escolha. Aquilo que você falou, hoje você faz calistenia, eu corro minha maratona. Não dá para eu beber e correr 42 quilômetros. Não dá para eu, de repente, dormir pouco. Não dá para eu fazer isso. Mas na época, 15 anos atrás, cara, não era uma escolha assim. Eu precisava crescer, Sim, precisava eu acho que aprender. existe um momento dessa necessidade e ela tem que ser respeitada. O problema é quando ele não percebe que ele está se distanciando demais da sua própria essência, né? Quer dizer, da sua própria família, da sua própria religião, e aí esse cara, será que ele é feliz realmente, né? Quer dizer, então o meu conselho que independente do segmento que seja, porque estão todos com a mesma dificuldade de mão de obra, do distanciamento, essas agendas dos tempos atuais, entendeu? Eu vejo que as pessoas estão muito distantes de Deus, e quando eu falo Deus, não é o cara lá fazer a igrejinha da moda, não. É seu momento de contemplação, ali, de divisão, para a gente não perder a nossa essência, que hoje o que eu vejo muito é que as pessoas estão perdendo a essência da educação, do romantismo, do cavalheirismo, da honra, do fio do... A gente é da geração do fio do bigode, né? Senão a gente não é feliz, né? Então, assim, o meu conselho é que esses valores na fundação de uma empresa eles sejam muito respeitados, né? E meça, né? De repente teu valor pode mudar e tudo mais. Vê se você está feliz, vê se você está bem, vê se você está curtindo isso. Hoje em dia, provavelmente, eu nunca trabalharia em algumas empresas que eu trabalhei, não faria algumas coisas que eu fiz, mas me trouxeram até aqui, de alguma certa forma. Me fizeram, me abriram, me construíram minha rede. E eu vejo um monte, cara, assim, a gente acaba que se tornou conselheiro ou amigo das pessoas que a gente trabalharam. E assim, o ambiente na Besper é muito, muito bom de se trabalhar. Uma empresa que eu mandaria meu currículo para trabalhar lá. E na JoyPay depois também, em alguns outros projetos que a gente trabalhou. E eu vejo as pessoas hoje falando, monta algum outro projeto para trabalhar, eu quero trabalhar com você de novo, ganhava muito dinheiro, ou era muito legal. Ou era feliz, enfim. E tudo mais. E eu falo pro cara, vou te ser bem honesto, provavelmente tem uma melhor do que aquela, só que você está indo só por um valor. Provavelmente você está onde você está porque paga bem. Eu falo, cara, você escolheu. Pelo status. Então, quer dizer, essas escolhas têm um preço e as pessoas esquecem que elas têm um preço, pô. Você escolheu. Mas porque o outro cara não dá o vale, coxinha, sei lá, alguma coisa. Não paga o dia em pé. Eu falei, cara, vai malhar no parque, vai correr. Por que você precisa Traz disso? Alternativa, cara, né? O trabalho a gente no mínimo passa 8 horas por dia fazendo uma coisa que você não gosta, cara, pelo amor de Deus, não faria isso. Sim. Então é isso, Fernando. Basicamente, acho que para qualquer segmento Eu acho que seu ponto forte também, uma pergunta que eu anotei aqui, é construir a sua rede. Assim, olhando para um cara que é formado, por exemplo, como eu, ou um cara que está começando, qual o conselho que você daria para ele começar a construir uma rede do zero? Porque hoje em dia as pessoas acreditam muito que construir rede é postar, ganhar like, construir ganhar relações. Seguidor. Porque hoje você tem a sua rede. Se eu virar para você sem fio, me arruma uma cadeira de escritório, fio, eu preciso de vaga de estacionamento, preciso construir um prédio, uma área na Grande Viana, tudo um helicóptero, qualquer coisa eu sei que você vai postar aí, em 10 minutos a gente já tem pelo menos umas 2, 3 opções. Mas e quem não tem a rede? O cara que está começando. Eu, por exemplo, não tenho uma rede estruturada. Eu tenho conhecidos que têm rede, como você, que eu peço ajuda e a gente trabalha junto, mas o cara que está começando, qual o conselho que você dá para ele construir uma rede do zero ou então melhorar e qualificar a rede dele? Inicialmente, assim, além de... Você tem que dar o que é um grande ativo meu hoje. Eu dou oportunidade para o cara que está começando e eu acredito nessas pessoas, entendeu? Então eu vejo enquanto os urubus estão em cima ali do top, eu vou para o pequeno e para o médio muitas vezes, entendeu? Então eu acho que às vezes o cara que está começando agora, ele não desmereça ou não foque só naquele que está ali, que tem 1 trilhão de seguidores. Olha para a Dona Maria ali, olha para aquele lá, dá oportunidade e outra, cresce junto com essas pessoas, entendeu? Então, quer dizer, eu podia selecionar uns AAA, sei lá o quê, eu falo, já tem 1 milhão de nego ali, eu vou olhar para quem tem um serviço até às vezes melhor
e que muitas vezes você julga de uma forma errada, entendeu? Então eu prefiro trabalhar com o pequeno, com o médio, e aí eu sei que eu cresço junto com ele. Então, assim, é o conselho, para de ficar mirando só uau, e olha muitas vezes quem está aqui, que tem uma base mais sólida, tem uma estrutura mais sólida, tem valores, você não vai ser mais um, você entendeu? Então, quer dizer, você vai crescer junto. Então, assim, é o que eu falaria, né? E dou oportunidade. Isso desde a minha época de noite, eu sempre dei espaço para aquele menino, para aquela menina que não era mais bonita, vinha trabalhar comigo, para aquele DJ que era uma fera, mas o cara não tinha aquela estética muitas vezes, ou era um tímido, eu dava oportunidade. Os meus parceiros que muitas vezes eu indico, eu falo, cara, você está aqui focando aqui no alto luxo, você experimentou isso aqui? Então você vai surpreendendo os caras. Então meu conselho é sempre o cara nunca julgar as pessoas muitas vezes pela imagem, enfim, né? Dar oportunidade para quem bater na tua porta e aí você cria uma rede. E aí aquela pessoa pequena e média nunca vai esquecer de você. Não que não vá, mas é muito mais difícil, né? Como é que você se imagina nos próximos anos, assim, do teu futuro? Você foi um cara extremamente um pai presente, até um pai misturado com mãe ali presente no dia a dia. O Léo tá um homem já tá tendo dele, provavelmente daqui a pouco vai sair, se já não saiu debaixo das suas asas completamente. Como é que você se imagina daqui para frente? Cada vez mais calmo, mais assertivo? Como é que é? Eu acho que a gente tem que viver o processo, né? Eu nunca fugi dos processos da vida. Acho que quando eu encerro uma empresa de uma forma começo, meio e fim. Eu crio meu filho começo, meio e fim. Não é porque ele agora está começando a ter a sua própria independência que eu deixo de ser pai, né? De me preocupar, de conversar muito. Deixo isso muito aberto para minha namorada, que são pessoas muito importantes. Mas o meu maior recado que eu dou para as pessoas é que elas vivam os processos da vida, porque são faculdades como a própria quebra da nossa empresa, ela me trouxe esse aprendizado. A gente só se forja na dor, entendeu? Então, quer dizer, quando você está vivendo o processo de luto de um parente, de um pai, que foi o que eu vivi, eu não quis terceirizar, eu quis estar ali do lado dele e entendi que quem aprendeu foi eu, e no fundo hoje em dia é muito mais fácil aceitar do que aquela pessoa que quer colocar, né? O cachorro eu não tenho hoje porque eu sei que seria injusto eu deixar um cachorro 12 horas sozinho em casa. Então, quer dizer, eu não vou comprar porque está na moda, entendeu? Eu vou comprar o dia que eu puder cuidar. Então, isso é válido para tudo, né? Se você tem um relacionamento, cuida do teu relacionamento. Não namora só porque, enfim, você não quer ficar sozinho, entendeu? Então, depois que eu passei pela perda do meu pai, por um relacionamento que não deu certo, pela maturidade do meu filho, né? Você tem a síndrome do ninho vazio, né? Teu filho sai, você termina um relacionamento, você perde teu pai. Aí eu tive um câncer, né? Quer dizer que o câncer deve ser as pessoas não acreditam, mas eu não tinha isso. Eu sou um cara saudável e não tenho isso na família, mas eu acho que eu somatizei sofrimentos, né? Então eu fui fazer terapia que eu não acreditava. Eu acho que é extremamente importante, mas não qualquer terapeuta. Você tem que fazer alguns testes, entender quem, né? É que nem corretor de imóveis, né, cara? Não adianta aquele cara que quer te empurrar um negócio. Você sente quando o terapeuta, ele... Então, eu lembro que na minha terapia, o terapeuta falou, você está com as tuas 4 estruturas arriadas, né? E eu acabei me entregando um pouco. Falei, bom, vem aí o rolo compressor. E aí, quando tudo passou, eu falei para o meu terapeuta que eu ia dispensar. Ele falou, não, agora você precisa da terapia para te reestruturar. Hoje eu não tenho mais terapia, mas eu utilizei também para a reconstrução, que eu achei que eu não fosse... mais. Então, hoje, a vida que eu vejo é um homem de 50 anos, com filho criado, né, com tudo, de certa forma, já meio que estruturadinho. Eu estou pronto para ir mais 10, 20 anos, se Deus quiser, fazer o que eu gosto de uma forma com menos pressão. Você entendeu? É o que eu acho que... Aproveitando, sendo mais intencional, né, vivendo o momento ali. Sem dúvida. É o que eu falo. Eu tenho uma vida simples, mas eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho meu filhinho ali, tenho meu relacionamento aqui, que, putz, me faz muito feliz, inclusive. Então, eu entendi que para determinados crescimentos na vida, você tem que ter rupturas. Então, assim, você tem que... Eu fico vendo, eu vou trocar de mulher, eu vou esperar arrumar uma melhor para terminar. Eu vou esperar arrumar um emprego melhor para sair desse. Não, você tem que viver o processo do desgosto, do desmame. Porque
a vida não vai te trazer um emprego melhor trabalhando numa empresa, porque você está gerando uma energia tóxica ali, você está trabalhando mal. Então, peça as contas. Ah, eu não posso. Mentira, você pode sim, você vai viver, vai reduzir valores, mas não tenha medo, porque a vida vai te prover. E, de repente, o teu próprio emprego que você está hoje é o emprego que você busca. Você vai mudar teu comportamento, você vai mudar a tua estrutura, você vai fazer algo diferente. Eu acho que a gente vive muito nisso, né? Eu era fuzileiro naval e a gente, porra, no meio dos treinamentos de maior intensidade, os sargentos, os instrutores tinha uma frase dele: todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Você tem que morrer para renascer, brother. E eu acho que eu se apanhando ali, se eu não entendia muito disso, e depois eu entendi. Falou, cara, você tem que abrir mão de uma coisa para você ser outra, entendeu? É a borboleta que sai do casulo, é o navio que sai do porto. E é impressionante que esse movimento ele te prova por A mais B que você precisava viver. É lógico que não dá para você, cara, crescer, voar, continuando rastejando, sabe? E então, eu acho que é muito importante você abrir mão. E às vezes a oportunidade é, eu quero trocar de mulher porque eu quero um relacionamento melhor. Cara, cria um relacionamento melhor. Que eu quero um emprego melhor. Cria teu emprego melhor. Então, ou você termina, não vem para conveniência. Eu acho tão egoísta quando a pessoa está infeliz no casamento e ela está buscando outra pessoa casada. Termina e começa uma nova história. Se renasça, você entendeu? E a empresa é a mesma coisa. Os negócios, a criação do filho também é a mesma coisa. É o arroz com feijão, cara, entendeu? Meu brother, o papo tá muito longo, tá ótimo pra caramba. Se a gente tivesse 3 horas aqui, a gente ia falar. Passa rápido. Assunto não falta. Assunto não falta. Mas vamos lá, tem um quadro aqui, cara, que é o que é uma fintech. Eu tô testando ele nessa segunda temporada. E eu queria que você me respondesse o que é uma fintech para você, seu ponto de vista. Cara, não precisa estar certo, não precisa estar errado. É que, pro Fio, o que é uma fintech? Então, existem os termos coloquiais que as pessoas identificam. Cara, a fintech é uma empresa como outra qualquer, cara, entendeu? Se é tecnologia ou não, os processos, eles são basicamente os mesmos, entendeu? Que a gente às vezes vê como fintech, eu confundo muitas vezes, talvez erroneamente não, como startup, né? Então, quer dizer, quando você fala fintech, parece que é uma coisa nova, parece que é uma coisa que o domínio das ferramentas ou da tecnologia tem que ser agressivo. Então, assim, hoje eu represento algumas fintechs de meios de pagamento, de hospitalidade, de mão de obra, mas basicamente fintech hoje está sendo muito mais fácil de comercializar, são empresas que vêm para sanar problemas. Né? Então, quer dizer, quando alguém, Fio, eu quero te apresentar uma fintech, eu já imagino que eu estou indo para uma empresa que vai me oferecer alguma solução para o mercado. E geralmente é o que acontece, basicamente. Né? Mas eu não faço uma disruptura dela para as empresas triviais. Maravilha, obrigado. Essa é a sua opinião. Não tem uma que se repete, cara. Eu acho que a gente tem as bolhas. Eu não quero falar de uma coisa técnica, né? Não, quer que eu veja ao pé da letra, né? Super válido, né? O David que nos ouça. A gente levou o David para o Vale do Silício, eu estava lá e ele. O dilema dele é tem uma história com cueca com ele. A diferença entre uma fintech e uma empresa, ele surtou lá, né? Qual a história de cueca que você tem com ele? Não, que eu lembro que a gente estava numa casa que a gente estava em São José, São José não, a gente estava em Orlando, eu acho. Né? Orlando. E aí eu lembro que ele comprou, não sabia, acho que a primeira vez nos Estados Unidos, eu lembro, estava meio panguando, ele comprou umas cuecas totalmente erradas, cara, que era uma sunguinha. Fui eu que comprei, eu comprei aquela tanga e coloquei na bolsa dele da Calvin Klein de cueca. Isso, cara, e de repente abre a porta, tá ele com a sunga da Calvin Klein, cara. Eu falei, David. Bom, acho que histórias a gente tem muitas, né, cara? Um dia a gente podia falar só sobre as histórias, mas como o encontro hoje foi falar um pouco de mercado e a gente tem esse viés mais orgânico e humanizatório, foi natural a gente cair mais para esse lado mais, como pode dizer, profundo da coisa. Fio, foi muito bom ter você aqui. Já você vai deixar uma mensagem final, mas com certeza você é o cara menos fintech que eu tive como sócio ali, mas você foi um dos que me ajudou muito mais a resolver todo e qualquer problema usando seu network, que eu acho muito importante. Às vezes eu fico vendo fintechs, eles têm jurídico, tem financeiro, tem técnico, tem isso, mas não tem alguém de network, relacionamento ali para ajudar a desafogar os sócios batendo cabeça. Então,
E esse podcast aqui, a ideia é contar histórias das fintechs, é contar isso para que você aprenda. Eu aprendo muito ouvindo, eu aprendo muito compartilhando, então acho que é importante. E eu acho que você tentou fazer isso, porque você levava doação, caridade, rabino, você tentou também, apesar desse seu momento, também manter a empresa com esse lado plural, né? Plural, cara. Acho que é importantíssimo, que é um grande diferencial teu, inclusive, né? A gente tem esse desafio. Mensagem final aí para quem está nos ouvindo, para um parente, para alguém, para o público, para o time, para a Empora, para os clientes. Cara, eu acho que toda a nossa conversa ela foi uma mensagem, né? Porque ela veio de coração, né? Mas não pulem etapas, né? Vivam os processos, não tentem encurtar caminhos, porque você pode até encurtar, mas tudo vai ter um preço, né? Se você vai para a direita é um preço, se vai para a esquerda é outro preço. Não perca, né, o lado humano, né, que eu acho que é muito importante, e o teu contato com o divino, que se não fosse por ele você não estaria aqui. E tome cuidado com o ego, né? Esse é o grande recado que eu dou, que o ego é o maior inimigo, penso eu, do seu próprio eu, né? Quer dizer, ele acaba te trazendo alguns benefícios, mas a conta depois fica muito cara. Ele é um inimigo que você derrota com maior dificuldade, porque é aquele que você cria, que você não enxerga, Exato. Que você não consegue tocar. Exato. O ego é foda. E não desista dos seus sonhos, apesar que também tem a história do apego, né? Você também tem que saber a hora de soltar determinadas situações na sua vida, que muitas vezes eu vejo que a vida te manda sinais e a gente não percebe ou não quer enxergar, entendeu? E eu diria até algo mais, né, cara? Faça algo que vale a pena, sabe? Faça algo que te orgulha, sabe? Sim. Eu lembro muito no nosso contato, no nosso métier ali, meu e seu, né? A gente ia à sinagoga, a gente conversava ecumênico total. Eu adorava as conversas com os rabinos que a gente ia, cara, e via rabino novo, cara, era pastor, tinha de tudo, guru. Mas era muito rico nessa questão, né? Assim, a gente estava conversando com o rabino um assunto, às vezes, muito técnico, financeiro, daqui a pouco ele fala, você tá bem? Você tá bem? Assim, sabe? Aí, você pausava, você olhava, então, sei lá. Que a vida não é só isso, ele queria dizer, né? Quer dizer, acho que a pluralidade ela é importantíssima. Correndo dessa história dessa agenda woke, cara, a gente tem que ser plural, tudo, abraçar, fazer muita caridade, que eu acho que é importante, sem marketing, apesar que às vezes eu contesto isso, que eu acho que quando você faz um marketing bem feito, você estimula outras pessoas. E sei lá, cara, sabe o que eu acredito? A gente às vezes quer ter tudo pra gente, sabe? E eu acho que a gente tem um tanque, por mais que alguns tenham uns tanques maiores, outros menores, Sim. Eu acho que a gente não consegue ter tudo sozinho. Às vezes precisa circular, a gente precisa compartilhar. Sabe? Eu acho que quando a gente começa a querer tudo só pra gente, cara, isso aí é o começo do fim, sabe? Ou então é aquele momento de pausa que você tá com o pé enterrado no chão, naquilo que você cavou, e você não vai conseguir se movimentar. Sem dúvida. Então compartilha, aproveita, curte a jornada, faça algo que vale a pena, que te dê orgulho. Eu acho que isso é muito importante. E é muito bom estar com você aqui, te agradecendo, já encerrando. Também é muito importante, porque ainda mais no dia de hoje. A gente não só viveu momentos bons, a gente viveu momentos desafiadores, brigamos pra cacete, chorou, raiva e tal. Mas estamos no dia do perdão hoje. Mas se a gente olhar, cara, a quantidade de coisa que a gente fez, um outro aprendeu muito com o outro, e hoje, sei lá, quando você me liga e pede alguma coisa e tudo mais, eu tento entender, eu tento ser transparente contigo, eu sei que você está sendo transparente comigo. Sem dúvida. Porque isso é uma das coisas que eu vi que são as suas essências, sabe? De você olhar, independente de grana ou não, você gosta de ganhar dinheiro, você gosta de ter benefício, mas pelo contrário, você preserva muito coisas. Então, às vezes eu te ligo e falo, cara, isso aí eu acho que está errado. Não adianta esse dinheiro, né? Eu gosto de dormir com aquela velha frase, com o travesseiro embaixo da minha cabeça, não em cima, e tendo preocupação de você não poder ter uma rede social, de você não poder sair na rua, de você achar, né? Quer dizer, eu gosto dessa liberdade de estar em paz com lá e com aqui. Bom, Fio, muito obrigado por você hoje aqui. Fernando. Espero te ter aqui outro momento para, de repente, uma pauta mais técnica, a gente conversar de alguma coisa, fazendo parceria. E para você que ouviu a gente até aqui, muito obrigado por compartilhar com a gente seus comentários e as postagens. O Fio, com certeza, a história dele tem muito para te aprender, para te falar. E quiser fazer negócio com ele, as redes sociais dele, os links dele vão estar aqui no descritivo do episódio. Valeu, pessoal. Muito obrigado.